Fala, rapaziadinha, Basquete no ar, o podcast que te mostra os bastões da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustoso, do meu lado tá ele, ó, JP Ventura. Estou aqui, sou eu. Mais um. Sorrisão maravilhoso. Como é que tu tá, irmão? Tudo certo. Vamos começar daquele jeitão maravilhoso, a pessoa que chega aqui no basquete através de nossos cortes, de todo o nosso conteúdo. O que essa pessoa tem que fazer, JP? No YouTube, curte, comenta, compartilha com os amigos, manda no grupo do WhatsApp do futebol. Se inscreve, hype o vídeo. No Instagram, segue a gente lá. Curte os vídeos também e manda os views pros amigos. Parece muita coisa, né? Mas é tão simples, Pô, apertar dois botõezinhos. 2 botões, não vai perder tempo pra nada. Se inscreve no basquete, dá essa moral pro nosso trabalho continuar, porque tá lindo demais. Hoje a gente tá num climinha de Flamengo e Vasco. A gente tá... Olha só, hoje... Eu não sei, aí vocês têm que dizer. Eu sempre falo que aqui eu tô isento. Aqui eu só quero saber das situações. E claro, a gente vai falar dos bastidores, da trajetória de Felipe Bastos no basquete. Prazer todo meu. Camisa 6, né? Foi camisa 6 quase a vida toda. Camisa 6, camisa 8, camisa 5. A 6 foi por conta do Felipe Maestre, que era um grande ídolo meu, uma grande referência minha. E aí ele tinha acabado de sair do Vasco, aí eu peguei a 6 dele porque sempre foi uma referência pra mim. Quero saber a tua expectativa primeiro, Felipe. Como é que você tá pensando pra esse jogo? Assim, é difícil falar como o Flamengo vem, como o Vasco vem, mas eu tô imaginando mais do contrário. Uma pergunta já específica. Estava conversando com o Sabrina aqui. Qual o tamanho do peso para uma goleada de um dos dois lados? Ah, não. Acho que isso não vai acontecer de novo, igual aconteceu no 6-1 lá, né? Acho que não vai acontecer para ambos, mas o Flamengo está na frente. Assim. O Flamengo hoje é um clube totalmente organizado. Ele consegue nadar de braçada. Eu brinco sempre que o Flamengo nada de braçada e os outros estão vindo atrás, por conta de tudo que aconteceu, né? E aí o Vasco hoje precisa correr atrás do Flamengo. Eu acho que no Rio de Janeiro o Flamengo não tem assim um adversário direto, porque financeiramente o Flamengo está muito na frente. É só você ver os jogadores que o Flamengo tem, os 22 jogadores que o Flamengo tem, e o Vasco, o Botafogo e o Fluminense têm ainda dificuldade de montar um elenco que consiga competir, mas mesmo assim é clássico, né? Clássico, e o Vasco no ano passado, pelo menos no Brasileiro, não perdeu, empatou os 2 jogos. Mas eu acho que goleada acho que não vai acontecer, não. Não, a minha parada sobre goleada, tanto do Vasco quanto do Flamengo, é sobre o peso que tem nesse início do ano por ser um clássico do tamanho que ele é. Então, tipo assim, se o Vasco ganha do Flamengo, qual peso isso tem pro Flamengo? E se o Flamengo goleia o Vasco, qual peso isso tem pro Vasco? É isso que eu tô pensando, assim, balança alguma coisa de uma forma, a temporada tem que ser repensada? Não, acho que não, mas o Vasco, se for com a equipe titular e o Flamengo for com uma equipe mista, acaba que... Equipe mista, né? Você olha a equipe mista do Flamengo... Cebolinha. Não vai jogar o Samuel Lino, não vai jogar o Cebolinha. Complicado demais. Mas ao mesmo tempo o Vasco tem... Você vai jogar com a equipe principal, é o planejamento. Jogou o primeiro jogo com a equipe principal, vai jogar o segundo jogo com uma equipe reserva, e o terceiro jogo, teoricamente, vai jogar com a equipe titular. Então, a equipe titular é que vai começar o Campeonato Brasileiro, que a gente tem que lembrar que vai começar no final de janeiro, né? Agora. O Vasco tem obrigações, né? Diante de um torcedor que faz tempo que não ganha do Flamengo, tem saudade disso, é sedento disso, mas além de ganhar do Flamengo, precisa voltar a ganhar títulos também, né? Eu acho que é importante. E é isso. Flamengo é muito forte. Flamengo é muito forte. Eu acredito num jogo equilibrado, mas olhando as duas equipes, eu não sei, obviamente, quem vai entrar no time do Flamengo. Pode ser um jogo equilibrado assim. Se for botar em porcentagem, 51-49 Flamengo. Entendi. Eu acho que mesmo com o time misto. Não, eu quero falar sobre essa antecipação aí por conta de janeiro, do Campeonato Brasileiro, mas eu quero te ouvir, JP. Não, eu acho que talvez até o ritmo do Vasco de já ter jogado uma partida impacte mais positivamente pro Vasco do que... Mas aí a pressão... Mas se a gente for lembrar, o Vasco não parou, né? Pois é. O Vasco jogou o último jogo dia 21 de dezembro, voltou de férias, acho que dia 7, se eu não me engano. Ficou lá 10, 12 dias de férias. E aí você não perde tanto assim a parte física. E o Diniz escolheu os jogadores para iniciar o primeiro jogo contra o Maricá. Jogou muito bem. Pelo menos 35 minutos jogou muito bem. Depois sofreu gols. Voltou no segundo tempo com um jogador a menos. Piton foi expulso. E jogou muito bem de novo. Fez 4-1. Aí depois relaxou dentro do jogo. Mas eu acho que o Vasco, fisicamente, ele não baixou tanto assim, não. Então isso acaba fazendo a diferença. O ritmo de jogo faz diferença sempre. E nesse sentido, até o Flamengo não vai ter baixado tanto, porque também jogou até agora o Mundial. Até o dia 17, voltou de férias dia 12. Então eu acho que vai ser um jogo muito mais próximo do que foram os jogos do Brasileiro ano passado, muito estudado, sem
querer botar muito ritmo pra cima do outro time do que uma goleada, algum lado... Eu adoro ser do contra. Eu adoro. Você é do contra. Eu gosto de sair do comum. Eu não é discordar, né? Eu penso diferente em relação a como vai se esperar desse jogo. Vasco e Flamengo nunca é um clássico comum, óbvio. Nunca é. A gente tá falando de primeiro jogo do Maracanã, a gente tá falando de um início de uma temporada que pro Fernando Diniz é muito importante, pro vascaíno, como você falou, é muito importante, e pro flamenguista também. Não tem esse papo de, não, vamos com o time misto, vamos... Cara, perguntar pro flamenguista não quer perder pro Vasco, irmão. Eu tenho vários amigos flamenguistas, né, que falam, não, a gente não tem rival. Mas chega Vasco e Flamengo, mentira. Aí o Maracanã tá lotado, eles estão todos Tá fazendo churrasco meio-dia, todo mundo te perturbando no WhatsApp. Mas não tem rival. Aí se ganha, tá normal, tá tranquilo. Se perde, a gente tava com misto. Não, irmão, flamenguista não gosta de perder. Não, é verdade. Ninguém gosta de perder, óbvio, mas eu né? acho que isso é legal. O que o Flamengo fez no futebol carioca foi só puxar pra cima, né? Tanto dentro e fora de campo. Fora de campo mais ainda, em organização. Aí por isso que o Flamengo tá sempre brigando pelas maiores competições. Não tem como. Aí tem que puxar os outros. Exatamente. Eu tenho essa opinião até. Eu acho que o Fluminense só ganhou a Libertadores porque o Flamengo se organizou e ganhou antes. E mesma coisa o Vasco. Não, porque viu que era possível. Não... vocês estão rindo aí. Pô, para. Mas o Fluminense o Mário, por exemplo, só viu que era possível mesmo porque viu que o Flamengo ganhou. Eu gosto de ser do contra e gosto de ser polêmico. Isso é Mas é verdade. O Fluminense 2023 ganhou uma Libertadores porque o Flamengo se estruturou, é doideira, pô. Porque viu que era possível com o Flamengo ganhando. Eu também discordo. Pô, porque o Flamengo ganhou em 2019. Ganhou em 2022. Então o Grêmio campeão da Libertadores antes não valeu de nada. O Corinthians em 2012 não valeu de nada. O Fluminense se preparou pra ser campeão. Mas não por conta do Flamengo. Porque se a gente for lembrar, positiva. se a gente lembrar em 2022, o Fluminense termina em terceiro, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro. O melhor futebol do Fluminense é 2022. E que aí... é o campeão da Libertadores? Flamengo. Então... 2022. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Pô, desculpa, Felipe, vai. Ai, Jesus. O que tem a ver Pascal? Mas o Fluminense viveu um 22 muito bom mesmo, assim. Pra mim, a temporada de 22 do Fluminense é uma das melhores. Mas 23 foi mágico. Pra todo mundo do Fluminense. E eu acho que eu discordo de... tem o Flamengo como referência. Não, acho que a Libertadores virou uma obsessão pro torcedor, porque em 2008, ainda mais a final sendo no Maracanã, né? Porque o Fluminense, quando perde em 2008, é no Maracanã. Sim. E aí acabou que virou obsessão, tem que ganhar. E aí, quando você entra, uma simbiose assim, na cabeça do jogador, do atleta, da comissão técnica. É muito engraçado. É difícil até de explicar, porque quando você entra naquilo, a gente tem que ganhar, a gente vai ganhar. E foi isso que aconteceu com o Fluminense. Se a gente lembrar o jogo do Inter, no Maracanã, o Fluminense tá com um jogador a menos, e o Nino faz um gol no finalzinho do jogo. O Nino cabeceia pro Cano. É isso, o Cano... Mas tinham 3 dentro da área contra 7. 3 contra 7. Aí depois a virada contra o Beira-Rio. E o gol de empate. Lá no Beira-Rio, né? E esse gol do empate, ele é um gol... Se você pega o Cano de costas pro lance, como é que ele olhou onde estava o goleiro? Ele sempre sabe. Tá entendendo? Como é que o cara percebeu aquilo ali? O Germán sempre sabe. É um absurdo. Assim, eu não vou deixar ele na furada, não. Eu vou contextualizar. Mas também tão morde a sopra danado. Não, tá vendo? O moleque também, vamos lá, olha só. Você quis dizer... Deixa eu tentar entender o teu lado, vamos tá? Lá, vai. Pra não te... Vai lá. No sabor, inteligência aqui do JP. Você quis dizer que a estruturação que o Flamengo fez, o processo de estruturação, fez com que os outros clubes também entendessem que era possível chegar com essa estruturação, não só com o investidor, não só com essa situação. É isso que você tá falando? Cara, eu quero dizer que, por exemplo, o Flamengo, a Libertadores ter se tornado algo viável pelos brasileiros, passa pelo Flamengo, Palmeiras, Grêmio ter ganho. E o Fluminense viu isso e viu que era possível ele também ganhar. Porque o Fluminense 2018 viu impossível ganhar uma Libertadores. 2018. Tá, o Fluminense estava quase caindo em 2018. Exatamente. E 4 anos depois foi campeão. 5 anos depois foi campeão. Quando tu falou Palmeiras e Grêmio, eu concordei um pouco mais. Eu acho que tem alguns movimentos do Mário em 23 que fizeram com que o Fluminense ganhasse força. Por exemplo, quando ele traz o Felipe Melo, um jogador acostumado a isso. Sim. Quando ele mantém Fernando Diniz. Não vende o Nino. Não vende o Nino. E o André. Uhum. E ali tinha proposta. O Fábio, cara, pra mim é um grande acerto também. E aí se a gente olhar no início do ano, todo mundo critica, mas os caras são veteranos, estão velhos. Aí eles entregaram muito. Foram jogadores importantíssimos. Aí a cereja do bolo foi o Marcelo, né? Uhum. Quando ele chega e ganha o Carioca. E ali, pra mim, a virada de chave do Fluminense é naquele Carioca ali, com aquela virada que o Marcelo faz os gols e o Fluminense ganha do Flamengo.
Uhum. Aí eu acho que tem relação, né? Entendi. Tem esse sentimento. Aí talvez o Carioca que fez o Fluminense... Não foi a 5%. Libertadores. Em 2022 também teve um Carioca que o Fluminense ganhou em cima do Flamengo. O Fluminense foi bicampeão em 23. Eu tô querendo falar de Flamengo e Vasco. Vamos pra Flamengo e Vasco. Totalmente errado. Vamos voltar pro Flamengo e Vasco. Na real, vamos voltar a falar de Vasco, porque a gente emendando o assunto com o gancho de Diniz no Fluminense em 24, ele antecipa também a pré-temporada. Isso é uma questão que os torcedores do Fluminense comentam muito, porque o Vasco está fazendo esse processo agora. O Fernando Diniz está antecipando a pré-temporada com os titulares e começando o ano já para dar essa guinada, entendendo que o ano agora é diferente, 24 para o Fluminense naquele período. Tem Copa do Mundo, tem um outro período de férias, é maior. Mas eu queria te ouvir em relação a essa antecipação. O que tu acha disso? Qual é a sua opinião sobre já colocar os titulares no início para dar esse ritmo para o brasileiro? Qual é a sua opinião? Porque em 2024 não deu tão certo. Eu gosto de verdade porque, logicamente, o futebol de 15 anos atrás, quando eu joguei o primeiro Carioca, era diferente do que é hoje, né? Até por conta do início do brasileiro. Mas eu gosto porque o jogador só pega ritmo. Tem algumas coisas que o jogador só pega jogando. Não adianta. Você vai tentar botar o mesmo ritmo no treino, você vai tentar botar a mesma carga que tem no jogo, mas tem alguns movimentos, tem algumas coisas que o jogador só pega jogando mesmo. O ritmo de jogo é isso, é tanto parte física, parte técnica e algumas coisas que você vê dentro do jogo que você melhora o teu jogo. Mas só dentro do jogo você consegue fazer isso. E aí, se a gente for olhar qual é o melhor futebol do mundo? É a Europa, né? E eles jogam. Mas jogam 45, 60 minutos na pré-temporada. É que aqui no nosso futebol a gente já começa uma competição que é muito importante, que é o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais, né? E aí... Mas é importante também você ter outras coisas para te dar base para o ano. Então, ele vai botar... Eu acredito que ele vai botar no primeiro jogo um time, aí ele vai descansar esse time para o segundo jogo, e aí vai dar carga para os jogadores que não estão jogando tanto no segundo jogo, e aí ele consegue nivelar os jogadores fisicamente, e aí traz os jogadores que não vão para o jogo, não vão jogar no segundo jogo. O Vasco, por exemplo, sofreu 2 gols de bola parada. Tá aí uma coisa para trabalhar. No Vasco contra o Corinthians, se a gente for lembrar, sofreu 2 gols de contra-ataque. E aí é uma coisa para você trabalhar. E aí, nesse jogo que os titulares não vão, tá aí uma coisa para você trabalhar. Mas você viu isso dentro de um jogo. Então é importante, porque é tudo muito novo pra gente, né? Porque dia 28 começa o Campeonato Brasileiro que é o mais importante pro Vasco. Muito cedo, né? É sempre muito importante o torcedor vascaíno, e aí eu me incluo nisso. Ele sofre há muitos anos porque cai. Não, eu não vou falar de quieto, mas Começa o Campeonato Brasileiro, vamos fazer 45 pontos. Não é igual o Flamengo, o Palmeiras, vamos brigar pelo título. Pode brigar? Pode, claro que é o Vasco, é um time grande. Mas... Já tem segurança em primeiro lugar. Não, o primeiro pensamento do Vascaíno é, vamos fazer 45. Tem que fazer 45, mas começa dia 28 de janeiro. Já é agora, já tem que esperar, né? Não tem como. 12 pontos aí disputados nos próximos 40 dias. Isso define quem cai, quem não. Então é importante começar muito bem e a parte física ela faz diferença. E nosso queridíssimo, sou suspeito para falar, Fernando Diniz, eu queria a tua opinião sobre Fernando Diniz no Vasco, que é um Fernando Diniz remodelado. Em relação ao esquema tático, eu converso muito com os amigos meus, ele vem muito diferente. A galera fala que o Diniz é muito teimoso, que o Diniz não muda. Eu tenho uma opinião sobre ele, que ele tem uma genialidade completa. E ele sim se adaptou, e ele sim mudou. Ano passado, se a gente analisa o Vasco no final da temporada, a gente olha um outro Fernando Diniz. Não é o cara que coloca um bloco de 7 jogadores numa ponta o tempo inteiro, buscando as jogadas. É o cara que sim coloca o time para dar chutão quando tem que dar chutão. E não é chutão, são lançamentos. Quando ele tira o Verratti e bota o Ryan, tem essa funcionalidade. Queria a tua opinião sobre o Fernando Diniz em 26. Eu gosto muito do Diniz, assim, desde lá do Audax, quando eu enfrentei ele, quando eu estava no Corinthians. Acho que foi o jogo que a gente mais correu atrás da bola e ganhou o jogo, né? Ganhou o jogo de 1-0. Ganhou o jogo de 1-0 contra o Audax. Eles deram um totó na gente. Foi um baile. Mas foi 1-0 o Corinthians. Por quê? Foi um lance que eu acho que a gente vê muito, né? O Diniz, ele gosta que os jogadores arrisquem muito o jogo. Passe por dentro, e aí perdeu a bola e o Casim, na época, fez o gol. Tá aí uma ressalva do trabalho do Diniz é isso. Mas a maneira como ele acha, como ele entende de futebol, e os jogadores assimilam e gostam também, porque se você dentro de campo, você não concorda com o que o treinador está te passando, você vai fazer diferente. Mas se você concorda e vê possibilidades, você arrisca mesmo, você faz as coisas que o treinador está pedindo. Eu acho que o Diniz tem um poder de potencializar os jogadores. Isso me impressiona muito porque você não vê... O jogador, quando ele trabalha com o Diniz, ele pode sair igual.
Mas pior nunca. Mas ele consegue melhorar. Eu te falo assim, agora rápido. Fábio, ele melhorou com os pés. Ryan, ele potencializou. O Felipe Melo jogou mais alguns anos porque ele conseguiu. Aí o Brenner, que agora vai vir pro Vasco, ele era um menino que estava esquecido lá no São Paulo e ele potencializou. Aí o Tietê, Luciano, Martinelli. Outros jogadores. O Alan, quando ele chega no Fluminense, que hoje está no Flamengo, ele chega sem confiança nenhuma. Depois ele faz uma carreira... Por quê? Depois de ter trabalhado... Caio Paulista. Mas é um cara que... Ele acredita. Eu acho que o treinador tem que ter isso mesmo, tá? Acreditar nas suas ideias e saber se reinventar. E foi isso que ele fez em 2025. Se a gente olhar o primeiro jogo da final do Vasco contra o Corinthians, foi um Vasco que marcava em bloco médio, eu falando futebolês, marcando em bloco médio, pressionando o Corinthians quando o Corinthians batia do lado do campo e não teve tanto o controle do jogo, mas o Corinthians não teve nenhum, assim, não assustou o Vasco. Variação tática. Variação tática. E se a gente for ver há uns anos atrás, ele não fazia isso. A minha cabeça é, eu vou pressionar, vou ter posse de bola, vou arriscar, vou tocar com o goleiro dentro da pequena área. Ele não faz mais isso. Eu queria tanto que ele fosse assim na época. Não faz mais isso. Eu rezava tanto para ter variação tática. E aí, cara, é um cara que ele pensa realmente fora da caixinha. E todos os jogadores que trabalharam com ele, mas é assim, a maioria. E aí eu vou falar do Neymar. O Neymar falou que foi um dos melhores treinadores que ele teve. Mas como assim? Trabalhou só um pouquinho na seleção. Então é um cara que é diferente. É diferente. E eu acredito muito no trabalho dele. Eu gosto muito do trabalho dele. Felipe, se você me perguntar, Felipe, eu tenho as minhas licenças de treinador. Você faria as mesmas coisas? Eu falei, acho que controle de jogo, sim. Posse de bola. Agora, parte defensiva, eu tenho as minhas ressalvas quanto a algumas coisas, mas isso é o pensamento dele, né? Como eu não sou treinador. Eu pensei muito no Carille, no Corinthians, quando você falou da parte defensiva, que era um cara voltado mais para isso. Mas eu tô pensando muito sobre potencialização de jogador, como você comentou sobre o Ryan, e a gente tem a possível despedida. Oi. Boa noite. Possível despedida do menino Ryan. Queria que você falasse do tamanho da perda pro Vasco. Óbvio que é importante pro jogador, mas vai fazer muita falta. Eu acho de verdade, assim, eu não conversei isso com ele, nem com o pai dele, Valquimar. Conheço ele desde criança, né? Mas se eu fosse dar um conselho, eu falaria para ele não sair agora. Porque a janela da Europa de inverno é diferente da de verão. A de inverno eles fazem um investimento por alguma lacuna que tem dentro do seu elenco. Isso aí eu falo da maioria dos clubes. E a de verão, não. A de verão eles vão assertivo e aí tem mais dinheiro, até por conta de fair play financeiro. Lá funciona, né? Lá funciona fair play financeiro. E aí sairia para um clube, não menosprezando o Borfman. Não menosprezando o Moff, mas ele tem condições de sair para um time maior. Pelo menos médio-alto. Para um time que talvez brigue por coisas maiores. E é isso que eu acredito que é o futebol do Ryan, para jogar em grandes clubes. Se a gente for ver as últimas vendas do Vasco, o Andrei, por exemplo, saiu para o Chelsea. E o Andrei, né, é um volante que muita qualidade, um jogador que fez a diferença no Vasco, mas o Ryan é um atacante de 19 anos, fazendo gols, sendo artilheiro. Eu acho que ele tem possibilidades de ir a um Chelsea, a um Manchester City, a um Manchester United que vive um problema. Mas você acha que é bom para um jogador, um atacante, ir para um time grande assim e ficar na reserva, tendo pouca minutagem? Porque o André mesmo chegou a ser emprestado para o Estrasburgo. E lá que ele se desenvolveu mesmo, né? E voltou para o Chelsea jogando bem. Tem muito isso, né? Então, eu não concordo de ir para reserva. Uhum. Por isso que... Tu acredita que o Ryan seria titular nesses grandes clubes? Ou chegaria para isso? É porque o Ryan, ele tem um biotipo de jogador que ele tá pronto, tá? Uhum. E ele ficou mais ainda porque ele ganhou personalidade. Ele sempre teve, né? Na base, ele era esse jogador que a gente está vendo hoje. Mas quando você sobe profissional, você precisa de confiança do treinador. E aí ele subiu muito novo, com 17 anos. Foi difícil essa adaptação. E é realmente difícil. Chegou a se falar, o torcedor não acredita no Ryan, o Ryan tem que ser negociado. E agora ele está para ser negociado, o torcedor está pedindo para ele ficar. Mas é um jogador que... Ele já está pronto para a Europa, já está pronto para a Premier League, aguenta tranco, é um jogador forte. Tem todas as valências de um grande atacante, cabeceia bem, chuta bem, perna direita, perna esquerda, dribla, tem arrancada.
Só precisa realmente ir evoluindo. Eu acho que no futebol brasileiro, pelo menos mais 6 meses, ele se coloca à disposição para ir para uma Copa do Mundo, cara. Porque se a gente for ver, a Copa do Mundo tá batendo aí na porta. Se você, o time inglês que ele vai, tá em 15º, vai brigar para não cair. Um exemplo, o jogador que tá lá é um centroavante que na minha opinião, tem um potencial enorme, que é o Evanilson. O Evanilson tá no Bournemouth. Mas não tem visibilidade. Como o João Pedro, que tá no Chelsea, tem. Como o Cunha, que saiu do Pedro precisou ir pro Chelsea pra brinco sempre Igor Jesus. Para mim, um dos melhores centroavantes que apareceram aí nos últimos anos, né? Bola. Mas que tá no Nottingham Forest, que tá sempre brigando embaixo. Uhum. E o Guardiola até falou dele agora, né? Me chamou muita atenção do jeito que ele controla o jogo, do jeito que ele controla. Pô, ele enfrentou o Manchester City, pra mim ele foi o melhor jogador em campo. Ele é muito bom de bola. Mas mesmo assim, tá brigando, tá correndo. Eu brinco sempre, tá correndo na subida. Tá sempre correndo na subida, tá sempre brigando com o zagueiro, nunca tá confortável pra finalizar, deixa de fazer os gols. E aí é difícil, porque pra mim o Igor Jesus, aqui no Botafogo, ele ia brigar pra ser titular da Copa do Mundo. E hoje ele briga pra ser convocado. Gerson, voltando pro Brasil pra isso. Nitidamente, Gerson voltou pro Brasil buscando Copa do Mundo. O Gerson, pra mim, briga com o Paquetá. O Paquetá tá na frente, tá? O Paquetá tá na frente, na cabeça do Ancelotti. Mas ele briga com o Paquetá. A briga dos dois. Paquetá e Gerson. Você acha que é entre um dos dois? Entre um Se um for, o outro não vai. Eu acho que não. Porque até... eu vejo o Paquetá... tá. O Gerson foi titular quando o Paquetá tava fora lá. O Gerson deixou de ser convocado pro Paquetá voltar a ser convocado. E aí ele foi muito bem no jogo contra o Chile no Maracanã. Faz gol e tudo. Aí depois tem sequências. E o Gerson teve uma escolha de... Também não julgo, não. E se machucou também lá. Ficou um tempo fora. Uma escolha de... Ainda seguindo a sua linha, comentarista esportivo, que eu tô adorando. Tem muito talento. E o ídolo pirata, Verratti? Saiu o ídolo do Vasco. Cara, é assim... Eu entendo ambas as partes. O Vasco, nos últimos anos, dependeu muito dele. Foi um cara muito importante pro Vasco nos gols, na presença, na liderança. O Vasco ele precisa de jogadores identificados e eu acho que o Verratti se identificou assim que chegou, né? Os primeiros jogos dele. Lá em 2023, ele salvou o Vasco. O Vasco ia cair. Ele logicamente com os outros jogadores, mas ele foi muito importante pelos gols que ele fez. Mas é importante entender que o Vasco evoluiu. O Vasco, a maneira que o Diniz gosta de jogar, eu acho que não se encaixa naquilo que o Verratti entrega. E o ano passado o Pedrinho teve que renovar o contrato do Verratti por conta de coisas contratuais. E aí ciclos se encerram. Foi um jogador importante, é um ídolo da torcida, apesar de ele não ter ganhado títulos, mas foi um cara que foi importante. Dito isso, eu acho muito caro você ter um Verratti no banco de reservas, ganhando o que ganha, talvez você podendo investir em outros jogadores que vão te entregar aquilo que o treinador quer. Então, para ambos, o Verratti vai jogar no Cerro Porteño, vai ser um jogador importante, porque futebol sul-americano, o Cerro vai disputar a Libertadores, ele vai ser importante para o Cerro Porteño e, em contrapartida, o Vasco vai ter uma liberação na folha salarial para talvez investir. O Vasco não tem condições igual o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, de ir ao mercado com muita força, então precisa se mexer, abrir espaço no seu elenco para conseguir fazer essas investidas no mercado, né? Que talvez hoje os salários que são pagos, se você quiser contratar um jogador muito bom, é 1,5 milhão, 2 milhões que você tem que pagar. E o Verratti recebia 1, ou seja, é muito para você ter um jogador no banco de reservas. No primeiro jogo do Carioca, ele entrou faltando 5 minutos. Sim. Então... E o nome que substitui é Brenner? Ou você acha que precisa também ter outro João 5? Porque o Rainer também sai. Eu acho que precisa demais. Até porque a temporada já era longa, né? Agora é longuíssima, né? Porque começa em janeiro. E eu acho que precisa de mais jogadores, precisa de mais soluções para o Fernando Diniz. Até para, como a gente falou lá no início, ele muda a maneira dele de jogar e talvez dentro de um jogo você precise de 2 centroavantes para jogar a bola na área, para você ser mais... Ele fez contra o Fluminense. Agressivo, então você precisa de jogadores com essas características. Rojas e Saldívia, o que tem a dizer sobre ambos? Confesso que eu não tenho muita informação deles ainda. É uma falha minha que eu estudo futebol e preciso estudar esses jogadores, ainda mais vindo para um clube que eu sou apaixonado. Mas eu acredito que são movimentos que o Vasco
No ano passado, se a gente for ver, o Vasco foi comprar o Maxime, comprou o Jean Davi, comprou outros jogadores e eles não entregaram. E aí você precisa fazer movimentos de jogadores que talvez, igual fez no final do ano passado, que pegou emprestado o Andrés Gomes, foi muito bem. O Robert. Hoje exerceu o poder de compra. Foi no Cuesta, também foi muito bem. Eu acho que é esse caminho. O Admar, junto com o Pedrinho e o Felipe, eles monitoram o mercado e aí vê qual é o melhor. Porque, como eu falei, lá atrás, se a gente for ver, Jean Davi, se for juntar todos os jogadores que foram comprados, foi 100 milhões de reais. 100 milhões de reais hoje você consegue investir num jogo, talvez em 1 ou 2 jogadores que vão te entregar coisas maiores. Num porte muito alto, né, cara? Eu tô bem de Vasco, hein? Vamos fechar. Então, qual a expectativa pro ano? Porque boa. veio de uma semifinal de Copa do Brasil, uma final, Vascaíno quer ser campeão. e agora Tem Sula, né? Tem que ser tem campeão. Sula, tem Copa do Brasil na Eu acho que o Vasco tem que focar realmente no brasileiro, fazer a pontuação que é necessária. Não correr risco. Chega de chegar no final do ano contando. Igual, ano passado faltavam 8 rodadas. E aí, 42 pontos. Eu relaxei. Agora tá de boa. Perdeu 6. Meu Deus. Cara, meu Deus do céu. Ganhou 4 seguidas, irmão. Cara, eu tenho 2 vascaínos em casa, meus filhos, né? Giovanni e Matheus, que são... Eu queria filhos vascaínos, mas eles vieram especiais, assim. Eles são muito vascaínos, mas são muito. E aí, aí ontem, vai pro jogo, vamos pro jogo. Calma, início do ano. Aí eu tenho que pedir toda hora. Pô, Pedrinho, Felipe, pô, as crianças querem... Mas eu peço todo jogo. Chega São Januário, porque eu também vivi muito tempo ali dentro. As pessoas já, quando eu chego de carro, aí, olha lá. Lá vem ele. Ó, as crianças. Eles sofreram muito no final do ano passado. Imagino. Mas sofreram muito. Imagino. E aí, eu acho que é isso. O Vasco, ele tem uma projeção de fazer 45 pontos. É importante. Uhum. É difícil. O torcedor talvez... Pô, Felipe, tá sendo pessimista. Não é pessimista, não. A gente tem que ser realista com o que a gente tem hoje. Se a gente for olhar o Mirassol, a gente olha no ano passado, no início do Campeonato Brasileiro, a gente falava que o Mirassol ia cair. Sim. O Mirassol tá na Libertadores. É isso. O Vasco tem que ser realista. Pé no chão e acreditar e fazer um bom brasileiro. E aí botar todas as suas forças nas Copas. Sul-Americana, a Copa do Brasil, como foi no ano passado. Tentar voltar a ser campeão. O torcedor vascaíno está sedento a título. Ano passado bateu na porta, foi dentro de casa, perdeu pro Corinthians. O torcedor quer voltar a vencer. Voltar a ser campeão. O Campeonato Carioca faz 10 anos que o Vasco não ganha. Precisa voltar a vencer. Você falou do Mirassol, eu fiquei, a entrevista recente do Pedrinho na ESPN, foi muito importante ele falando. Daqui Pode que eu vou compartilhar comigo? Aqui eu... Pô, então. Teu balde de café aí, não. Nas cabeças do Vasco, aí a gente negocia. Ih, aqui, ó. Gente. Você falou do Mirassol, e aí a entrevista recente do Pedrinho pra ESPN, que eu gostei muito, inclusive, ele fala muito do quanto o aspecto não é extra-campo, mas é interno, é pouco se falado. E até porque tem que ser pouco falado. O torcedor quer ver jogador, quer ver título. Mas o Vasco tem um processo de reestruturação, principalmente no CT, que está sendo muito valorizado, né, internamente, que tem que ser muito valorizado. E o Mirassol chegou onde chegou muito por conta disso. Então talvez seja esse o caminho. Os processos no futebol brasileiro, eles sempre foram invertidos. Dentro de campo para fora. Não é assim. Se a gente for olhar todos os clubes na Europa, é de fora para dentro. E aí foi se entendendo isso. E aí não tem como não falar de Flamengo, de Palmeiras, de times que vão sempre brigar, sabe por quê? Os processos foram de fora para dentro. Primeiro você se organiza financeiramente, primeiro você tem que ser saudável financeiramente, pagar suas contas em dia, você precisa ter um CT digno. Estrutura. Né? Hoje o futebol é muito além dos 90 minutos. Você precisa ter recuperação, você precisa ter profissionais capacitados para você conseguir recuperar o jogador, porque ainda mais que joga a cada 3 dias, você precisa ter coisas que o futebol de antigamente e os dirigentes de antigamente achavam que era só 90 minutos, isso aí o seu ganho, tá tudo bem. Se perdeu, a gente precisa mudar o treinador, porque é o trabalho mais vulnerável do mundo é o do treinador, né? Perdeu 2, 3, já está com perigo. Então, é isso. O processo do Vasco hoje é de fora para dentro. Vão acontecer coisas. O Pedrinho, ele chegou no seu mandato, ele chegou numa semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que fica eliminado, e numa final de Copa do Brasil. Mas se você perguntar para ele
Era isso que você queria? Não, eu queria um campeonato brasileiro tranquilo e ir bem nas Copas. Realmente aconteceu. Mas qual é o melhor processo que o Pedrinho faz hoje? Ele reestrutura o Vasco, ele deixa um CT capaz de recuperar os jogadores. Eu trabalhei no Vasco no finalzinho ali, em 2020, na pandemia. Eu peguei o CT ainda, começando. Mas se eu for olhar lá em 2010, quando eu chego, a gente treinava atrás do gol, pô. Treinava atrás do gol, treinava no campo onde a gente ia jogar. E aí, muitas das vezes, o campo ficava machucado. E aí, você ia pro jogo, pô, o campo tava ruim. Não, tem que fazer o meio termo aqui. O campo não tava ruim, mas você treinava ali. Sim. Mas tinham outras coisas. Eu vivi o Vasco. Hoje, os jogadores não vivem o clube. Não porque eles não querem, mas... Eu vivi São Januário, eu vivi a dor do funcionário, eu convivi bastante com eles, e isso me fez ser mais vascaíno. Mas são processos, você precisa ser profissional. E se você sendo profissional, obviamente, você precisa olhar para o vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a tua, então você olha para o vizinho. O que o Flamengo fez para se tornar essa potência? O que o Palmeiras fez para se tornar essa potência? O que o Cruzeiro sempre fez, deixou de fazer e depois voltou a fazer? Estrutura, gente. O Mirassol, o que o Mirassol fez? O Mirassol, para mim, é assim. O Mirassol vai brigar sempre. Porque eles contratam pontualmente, eles mantiveram agora, o Rafael Guanais, para mim, fez um excelente trabalho, só não fez mais com o Felipe Luiz, porque era o primeiro ano do Felipe Luiz como treinador, e aí ele ganhou Libertadores e Brasileiro, e aí não tem como falar que não foi o melhor treinador. Mas o Rafael Guanais, com as peças que ele tinha e o que ele entregou, de fora para dentro, é sempre de fora para dentro. Os processos no futebol brasileiro precisam ser diferentes. É de fora para dentro sempre. Porque o Vasco, eu vivi muito tempo de salário atrasado, vivi muito tempo de acabar o treino e não ter água para tomar banho. Muitas das vezes a gente chegava num hotel, a gente sempre era muito bem recebido em todos os lugares que a gente ia, mas teve uma vez que a gente chegou no hotel e não tinham pago o hotel, a diária, e aí a gente teve que esperar, e aí alguém teve que resolver, um conselheiro, um benemérito para pagar. Difícil, pô, é o Vasco. É time grande. Então, esses processos, profissionalizar tudo. De fora para dentro. Desde o início. Desde lá de cima, CEO, que hoje é SAF, né? Acaba que é presidente, CEO, né? Esses caras que controlam o clube, e aí todos os processos, e ainda digo mais, para mim, todos os processos do clube tem que ter um ex-jogador. Porque o dentro de campo vai refletir dentro de campo aquilo que você faz fora. Então é importante que você tenha pessoas experientes que viveram lá dentro também. Mas aí também o ex-jogador precisa se capacitar para isso. Aí, já que a gente está falando desse momento, o Pedrinho fez essa transição. É óbvio que você está na Globo, inclusive, muito obrigado, Rede Globo, pela liberação de nossa querida Obrigado, mamãe. Obrigado, Globo. Tem que agradecer, claro. E o Pedrinho fez esse caminho também, né? E aí é teu amigo, é um cara que você tem contato, e aí uma questão sobre o futuro. Você pensa em um dia trabalhar no Vasco? Se capacitar. Não, assim, trabalhar no Vasco eu acho que não. Assim, não dá para também fechar a porta, né? Eu tenho as minhas licenças de treinador, eu tenho a B e a A. Eu vou continuar me capacitando, vou começar agora a faculdade de jornalismo, que eu acho importante também. Tenho 35, vou fazer 36 já primeiro. Eu acho que são processos, eu tenho sonhos também. Ah, Felipe, acabou? Não, eu tenho sonhos. Eu tenho sonho de ter meu programa, eu tenho sonho de ter outras coisas, porque eu vislumbrei isso também dentro da TV e você precisa cumprir algumas coisas para cumprir esse sonho. Não adianta também eu ter sonho e não trabalhar em cima dele. E é isso, o Pedrinho, para mim, foi um dos melhores comentaristas que já tiveram, muito lúcido, muito correto naquilo que sempre falou, sem deixando... Eu acho que a gente tem que ser genuíno naquilo que a gente faz, sempre. Porque aí a pessoa que está do outro lado, ela vai entender... Não, realmente, ele está falando com o coração. E aí é isso. Sempre foi referência para mim, mas ele se capacitou. Ele tem todas as licenças de treinador, ele tem de gestão, ele tem tudo. E se hoje ele é um grande presidente, para mim, um dos melhores do Vasco dos últimos anos, se não for o melhor, é porque ele se capacitou para isso. Eu acredito sempre no estudo que vai te dar a base para as coisas, independente do que você vai fazer. Se você for treinador, estuda. Se você for dirigente, estuda para isso. Se capacita, vai lá e tenta viver isso de uma outra maneira, porque o ex-jogador, a gente tem, sei lá, 20, 25 anos dentro do campo, que ninguém vai ter isso. Vocês podem imaginar o que é fazer um gol, a sensação de fazer um gol.
Eu sei como é que é. Então, mas isso não me faz diferente de vocês. Eu só tenho essa sensação. Mas vocês estão estudados, você tem outras coisas. Então eu preciso ter esse lado aí também. Eu acho que é isso. Se capacitar, estuda, cara. Estuda sempre que... Você pode estar pobre, sem dinheiro, mas... Conhecimento. Pode te tirar tudo. Mas conhecimento ninguém te E o tira. jogador tem tempo pra isso, né? Tem. Eu falo sempre que eu demorei a startar. Eu sempre quis ser treinador. A minha visão era, não, vou ser treinador, eu gosto do campo, porque eu não gosto da parte administrativa. Eu e o Felipe não gostam. Tem outros jogadores que gostam e vivem isso. Eu gosto do campo, eu gosto da conversa, eu gosto do olho no olho, gosto do dia a dia. Mas a oportunidade que me surgiu na televisão, cara, eu vislumbrei um outro caminho. Um outro caminho. E eu sou muito dedicado naquilo que eu faço, mas muito dedicado mesmo. Eu faço com o coração mesmo. E aí eu tenho que... Isso aqui que eu falei, me capacitar para ser melhor ainda. E apresentar. E evoluindo. Vou ser o melhor? Não sei, mas eu estudo e faço tudo para ser melhor. Melhor do que antes. É sempre, evoluir. Vamos falar de carreira agora. Vamos brincar. A nossa Vai primeira me fazer chorar não, né? Tô chorão, hein? Então já separa aqui. Tô brincando. Que loucura, se eu chorar. A primeira é essa aqui. A gente tem uma brincadeira chamada Baixe Feelings, que são momentos de alguma coisa na sua vida, na sua carreira profissional. Então eu vou te fazer algumas perguntas aqui, você responde com o que vier na sua cabeça. Felipe, um momento de saudade. Saudade... Um gol numa final. Um momento de arrependimento. Calma aí, um gol na final da Ponte Preta que você fez? Isso aí foi... um momento, assim, felizaço da minha vida, assim. Tem uma história por trás disso. Mas não foi tão feliz porque... O Lanús... que a gente perdeu, porque... eu tenho saudade desse gol, porque foi uma sensação, assim... Mas logo depois teve uma outra falta que eu bati e a bola foi na trave. E talvez ali, se a gente ganhar aquele jogo, a gente... Pô, torci muito pela Ponte nessa final, difícil. irmão. Mas é uma saudade que eu tenho. Fazer gol, assim. Fazer gol, sensação do gol. Um momento de arrependimento. Grêmio Internacional 2015. Eu perdi uma bola e isso aí acabou me marcando no Grêmio também. Penso de vez em quando nesse lance aí. Caramba. Arrependimento. Um momento de felicidade. Título da Copa do Brasil pelo Vasco. 2011. Um momento de frustração. Cara, frustração... Eu acho que quando... Em 2018 eu volto pro Corinthians, né? Em 2017 a gente é campeão brasileiro e paulista. E aí, 18, eu fiquei frustrado quando o Carille não me inscreveu no Campeonato Paulista. Fiquei frustrado nesse dia. E por que ele não te inscreveu? Opção dele. Pô, eu quero muito falar desse Corinthians, cara. Um momento de decepção. Decepção, Juninho Pernambucano, um cara que me decepcionou muito. Por quê? Como pessoa, assim. Como jogador, é um ídolo. Era um ídolo pra mim, como jogador. Mas foi uma decepção como pessoa. Em relação ao quê? Assim? A tudo, assim. O dia a dia é difícil. Personalidade e trato? A gente não se deu bem. E aí eu acabei me decepcionando porque era um ídolo meu de criança. Sempre sonhei em jogar com ele. Imitava ele cobrando falta. Imitava ele... Porque pra mim, como jogador, é assim... Um dos melhores que eu vi jogar, tá? E aí você acaba se espelhando, né? E aí você vê o dia a dia, me decepcionou um pouco. Você vem muito por conta da situação do Felipe, Juninho Felipe? Porque assim... Então, não, mas não é por conta de Felipe, por conta de outra coisa, não. Mais porque a gente viveu no dia a dia mesmo, assim. Entendi. E um momento de dever cumprido? Acho que quando eu terminei minha carreira, cumpri. Olhou pra trás e falou, valeu a pena. Valeu muito. Tá, agora eu preciso falar de Corinthians, porque eu não quero falar de Corinthians. O Corinthians sai de quarta força. Você lembra dessa quarta, parada? Quinta, né? Mas... tu lembra dessa parada? Que a Ponte Preta era mais forte que a gente. Mas Cara, não dá pra explicar o que é o Corinthians, assim. Tá sempre perigando, as pessoas estão sempre desconfiando e o Corinthians tá sempre respondendo, assim. O Corinthians foi um sonho realizado na minha vida. Jogar em clube de massa, clube de multidão, assim. Vasco também é um clube de massa, mas em clube de multidão mesmo. Todo lugar que a gente ia jogar, a torcida do Corinthians era maior. E se não fosse maior, cantava mais. É absurdo. Eles de visitante é uma coisa estrondosa. E aí, mas tudo se transforma no Corinthians, né? Tudo que é muito bom, tudo que é muito ruim é muito ruim.
E aí a gente começa o ano com o Carille, que era o primeiro trabalho dele, né? Ele era auxiliar. Ninguém acreditava na gente. Só a gente mesmo. E aí entrou naquilo que eu falei do Fluminense aqui. Só a gente acreditava. E tem um jogo específico que fez com que a gente mudasse todo o panorama daquele ano, que é o gol do jogo contra o Palmeiras, 1-0. Esse é no início do ano, Entendi. que a gente vinha... eu vou falar, claudicante. A gente vinha meio assim no Campeonato Paulista, o Carille ainda meio escolhendo os jogadores que vão começar de titular. Tem uma coisa que acontece também, que a gente se fecha muito. O Camacho perdeu o pai, né, um dia antes desse jogo contra o Palmeiras. Tem muita coisa que acontece antes do jogo desse jogo contra o Palmeiras, né? O Jô vai para o banco de reservas. Se a gente for lembrar desse jogo, vocês podem buscar aí. O Jô era banco de reservas. Ele entra, ele dá um pique para a área e um pique para fazer o gol. Ele dá um pique para a área para marcar e um pique para fazer o gol. E ali foi um dos melhores anos que o Jô viveu. Com certeza. São coisas que aconteceram. Eu lembro exatamente o que aconteceu, né, o dia que antecedeu a morte do pai do Camacho. O Camacho ia jogar. A escolha do Carille pelo Maicon foi bem nesse jogo. E eu também estava brigando para ser titular. A escolha do Carille pelo Casim, depois de colocar o Jô. O Palmeiras tinha acabado de fazer uma contratação do Borja, que tinha pagado na época 50 milhões de reais. Libertadores. E aí todo mundo, acabou a brincadeira, o Palmeiras vai ganhar tudo. E é o maior rival do Corinthians dentro de São Paulo, é o maior clássico que tem dentro de São Paulo. E aí os caras entraram na arena, aí teve o lance do Gabriel com o Maicon, que o juiz expulsa errado. Muitas coisas que aconteceram. E a gente tinha empatado com o Santo André, a gente tinha perdido para outro time pequeno e tal. E acabou que o lance do jogo, finalzinho do jogo, o Maicon recupera uma bola, toca, revolta no pé dele, ele consegue assistir o jogo. E ali muda tudo pra gente, assim. Simbiose, sabe? A gente vai ser campeão. Aí chega o Jadson também, que é um jogador diferenciadíssimo. Aí logo depois a gente pega o Santos, a gente ganha em casa. E aí o torcedor vem junto, o torcedor corintiano tem que ser estudado. Porque não dá, não tem como. É loucura. Realmente são um bando de loucos. Assim, cara, assim, eu nunca vi o torcedor do Corinthians vaiar um jogador. Que isso, não, Felipe? Nunca vi. Não vi vaiar. Especificamente, vamos vaiar esse jogador aqui. Nunca vi. Acaba o jogo também pra cobrar. Mas eu nunca vi, porque eles apoiam. Quando o Corinthians toma um gol, parece que ele faz um gol. Porque eles cantam mais. Caramba. E mais alto. E aí entrou nessa simbiose. A gente se uniu, a gente pensava a mesma coisa, aí entra naquilo. A gente pensava a mesma coisa, jogadores, comissão técnica, torcida, mas a imprensa não. Então você tem que se blindar e arrumar motivação. E acho que é isso. É isso, deu até força, né? A imprensa pensar diferente deu até força, né? Que dá aquele gás. Dá, porque quando alguém desconfia e fala que você não vai conseguir, aí é a hora de... Aí dá mais para um jogador de futebol que é competitivo. Provar que eu não vou conseguir. Aí a gente foi campeão paulista e começa o brasileiro. Não, o Corinthians vai brigar meio de tabela, o Corinthians vai cair esse ano, não sei. Eu lembro muito da coisa. O campeonato... A época era o Paulistinha, né? Ganhou o Paulistinha. Ganhou o Paulistinha. Porque quando perde, desmerece. Mas quando ganha, valoriza, entendeu? É sempre assim. Você falou que não tem como explicar. Eu escrevi uma frase aqui que eu não tô Pode achando. botar um pouquinho de água? Que era exatamente essa. Para quem não sabe o que é ser Corinthians, o que é jogar na arena, o que é conviver com a torcida, eu queria que você tentasse explicar o que é isso. É difícil, porque só sentindo mesmo para você ter a real noção do que é ser Corinthians. Quando a torcida começa o poropopó na arena. Cara, o inteiro pulando. Tem uma música que a torcida do Corinthians canta, geralmente é quando vai ter clássico, né? É sangue no olho, é tapa na orelha, é jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. E não é mesmo. É uma das melhores músicas assim que eu escutei de uma torcida. E eles apoiam o tempo inteiro. Quando começou a ter torcida no treinamento, foi muito por conta do que o Corinthians fez. Em 2017, a gente faz um primeiro turno maravilhoso, absurdo. E depois a gente começa a oscilar no segundo turno, né? Que é normal, você perder, ganhar. Aí o Palmeiras chega perto. Aí, antes do jogo do Palmeiras, a gente tinha 4 pontos na frente do Palmeiras.
E aí o torcedor... Liberaram a torcida. E todo mundo falando que o Palmeiras ia ganhar da gente. Aí, de novo, Palmeiras... De novo, todo mundo falando que o Palmeiras ia ganhar. De novo que o Corinthians... Tem até um vídeo do craque Neto, né? Não vai dar! Temos aqui. Então, vamos botar esse vídeo que a gente colocou aqui só pra gente reagir a esse vídeo. Porque eu passei mal de rir, eu passo mal de rir todas as vezes que eu vejo esse vídeo. E ele fala, depois do jogo contra a Ponte Preta, que a gente perde em Campinas, ele fala, eu não jogo mais! Cara, e a gente... Bota aí, né? Pra gente ver esse vídeo dele. Isso chegou em vocês? Claro, sempre chega. Era lá. isso que a Eu gente não jogo mais! Bota aí pra gente ver. É o pão! Mas isso não é novidade. Pão! Eu brincava com os meus filhos. Pão! No clube. Não é a pressão que escancara. O que vai acontecer no domingo contra o Palmeiras, a obrigação é sua. Vocês não estão jogando nada. Vocês não merecem laranja descascada. Vocês estão de brincadeira. Vocês têm que ter vindo a pé. Comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, né? Que é aquela marca? É Pumas, né? Pão de forma. Pão de forma! Pão de forma. Aquele queijo que já tava uma semana lá, que tá grudado. Curtido. Pra tirar, parecia até gorgonzola. E o presunto, aquele presuntão. Não é um presunto sadia, não, rapaz. É presuntar. Vocês estão de sacanagem, seus serruela! Seus orelhudos! Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Aí você sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio, esse cabelo de boneca vai me encher o saco! Aí sou eu que vou aguentar! Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupam Neto! Eu não sou eu que jogo! Não jogo mais! São vocês! Seus Zé Ruela desgraçados! Eu que tenho que aguentar chegar na Band aqui, o porteiro. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Ô, Carilli, para com essa conversa mole! Vai dar! Não vai dar! Não vai dar! É, realmente, assim. Deu, né? Foi essa semana que antecipou esse jogo do Palmeiras. A gente perdeu pra Ponte. E o Palmeiras ia jogar na segunda-feira. Se o Palmeiras ganha do Cruzeiro, e que empatou, ia ficar 2 pontos da gente. E vocês estavam na liderança um Na tempo? liderança. Vocês estavam... Não, Primeiro? a gente liderou do primeiro ao último, a última rodada. E aí o Palmeiras empatou com o Cruzeiro e ficou 4. E a semana inteira. Eu lembro aquele vídeo que viralizou do Casagrande falando 8 pro Palmeiras ganhar, de 0 a 10. 8 pro Palmeiras ganhar, 4 pro Corinthians. E aí a gente pegou isso como motivação, mas aí o torcedor foi importantíssimo porque liberaram. O torcedor na terça-feira foi lá, foi a primeira vez que eu era líder do campeonato e o torcedor invadiu. O torcedor invadiu. Estava acostumado só ao contrário. É isso, Dessa não. vez era líder, Cara, líder do campeonato, o torcedor vai invadir, cara, que loucura. A gente é o líder. Aí o torcedor foi lá, mas não foi invasão. Os caras abriram para eles conversarem com a gente. E aí, dentro dessa conversa, a gente vai apoiar vocês e tal. Pediu na época era o Roberto, o presidente, liberar o treino no sábado. Cara, quando a gente chega pra treinar, tinha 40 mil torcedores. Que isso? Cara, eu olhava assim e falava, não é possível, é jogo. Cara, era torcedor, cara, não é e ainda mais liberado, tem torcedor que não consegue entrar no dia do jogo, né? Que é o raiz. E aí ele foi pro treino. Vai errar um chute no treino. Era muita gente no treino. E aí o Andrés também sempre viveu dentro do Andrés Sanches, né? É um cara que viveu dentro e aí chamou a gente para uma conversa também importantíssima que antecedeu o jogo. E, cara, a gente se fechou dentro da concentração. Talvez a gente só olhe para dentro de campo, quem fez os gols e tudo. Mas a concentração ela é muito importante para levar energia para dentro do jogo, para fazer bons pensamentos. E eu sou muito de bom pensamento, que te carrega, que vai te impulsionando. E aí a concentração aquele dia estava diferente. Sábado estava diferente, domingo, quando a gente amanheceu, estava diferente. Por conta dessa energia, a gente vai ganhar, vai dar. A gente fala, vai dar, vamos ganhar. Cara, começa o jogo 15 minutos, 2-0. 15 minutos, 2-0, gente. Gol. E aí o Palmeiras também tinha um time muito bom, né? Aí 2-1, a gente faz 3-1, aí 3-2, e fica um jogo igual, aí a gente ganha e caminha o título. E mais uma vez superando as críticas e as expectativas contrárias, né?
É isso. Aquele ano de 2017 me mostrou muita coisa que quando duvidam de você, você precisa pegar isso como motivação. A gente era a quarta força no Paulista e a gente ia brigar para não cair. Ganhamos 2. Eu lembro disso. O jogo do título foi, acho que contra o Fluminense, inclusive. Isso. Não foi? Mas eu acho que o jogo do título mesmo foi no jogo contra o Atlético Paranaense fora. O Giovanni Augusto faz o gol. Porque é campo diferente, grama sintética, tava um frio em Curitiba esse dia. E aí tava um jogo igual e o Palmeiras estava ganhando e o Palmeiras ia continuar perto da gente. E a gente tava empatando, aí no finalzinho o Giovanni Augusto faz o gol e aí encaminha. Aí a gente só vai pra arena pra comemorar. Cara, no papel era um timaço, mano. O Giovanni, o Jadson, era um timaço esse time. E Giovanni era reserva, eu era reserva, Marquinhos Gabriel era reserva. Marquinhos Gabriel no banco. Cleison. Cleison. Era um time muito bom, Rodriguinho, Jadson, Camacho, Fagner, Cássio, Balbuena, Pablo. Pablo, pra mim, jogou pra mim a melhor temporada. E eu brinco que tava Jô e Deus, assim, ó, pertinho. Porque o que ele fez esse ano... Foi absurdo. Eu chamava ele João de Deus. O cara fazia milagre. Cara, ele tava fazendo muito gol. Aí você contar outros meninos que estavam surgindo. O Pedrinho surgiu muito bem, né? Ele fez uma Foi pro Shakhtar, né? Foi campeão da Taça São Paulo e o Carille acabou subindo ele. Em jogos importantes, ele acabou decidindo pra gente. Botafogo, por exemplo, na Arena, a gente tava perdendo o jogo, ele entra, decide, faz uma jogadaça, toca pro Jô. O Rodriguinho viveu um ano espetacular também, craque do nosso time. Era um time que era muito bom. Treinamento, eu brinco sempre que o treinamento era o melhor jogo pro time titular. Porque eles sempre perdiam. O time titular sempre perdia pro reserva. Você tinha que ver, eu tinha que ter gravado isso, Giovanni Augusto e Fagner disputando bola, assim. Dava gosto de ver. Cara. Gosto. Uma faiscada. Era só alguém contratar o time reserva que ia ser campeão. Mas quando os bonequinhos estão pulando atrás lá é diferente. Não tem pressão nenhuma. Mas tem um bonequinho pulando atrás lá, aí o negócio tem pressão. Aí fica diferente. Pô, a Copa do Brasil 2011 foi, obviamente, importante. Uma Copa do Brasil é uma coisa gigante, ainda mais com o Vasco como foi. Mas ser campeão brasileiro com o Corinthians ali, eu queria tentar comparar um pouco. Não sei se foi o maior pra você, ou o maior foi a Copa do Brasil. Depende. A Copa do Brasil, pra mim, foi o primeiro título nacional, né? E aí já é uma relação diferente, porque eu sou vascaíno, né, cara? E aí é mais relação torcedor-jogador e realização de um sonho, e era inédito pro clube, né? A Copa do Brasil era inédito. E o Corinthians mas tu tinha um monte de sonho? Eu tenho, eu sou movido a isso. E aí eu tinha um sonho de jogar no Corinthians e ser campeão. E no ano anterior, de 16, o campeão foi o Palmeiras. Então, pro torcedor, era muito legal. E para mim também. Eu tava vindo do Emirados, num campeonato que não era tão competitivo. E eu falava, não, eu quero voltar a ser competitivo, eu quero voltar a ter intensidade. Mas não precisava tanto também, sair de 0 a 100, né? Precisava tanto, sair de 0 a 100. Um treino com 40 mil pessoas. Mas foi, cara, eu dito sempre, eu ganhei outros títulos, mas... O brasileiro, são 38 rodadas, né? E aí você precisa ser constante. É um dos maiores títulos que eu conquistei, claro, assim. Lógico que tem diferença todos, né? Mas o brasileiro, pra mim, muito importante. Túnel do tempo agora, vamos fazer assim, túnel do tempo. Porque você falou que é vascaíno. Muito. E você não nasceu vascaíno. O que fez você amar o Vasco? O que fez você se tornar... Na verdade, eu sempre quis ser Vasco, né? Mas meu pai não me deixou. Meu pai Botafogo, meu irmão mais velho Botafogo, eu sou caçula, Botafogo, não tem como. Não tem chupeta, não tem... Não, e aí, com 7 anos, eu lembro exatamente, uma das memórias... Não, eu tenho uma memória de 94 ainda. É a minha última memória, assim, de 94, com o Romário fazendo gol contra Camarões. Eu lembro exatamente onde eu estava, com quem eu estava e aonde eu estava. Mas só lembro desse, não lembro dos pênaltis, lembro desse. Em 97, Vasco campeão brasileiro, eu fui pra janela e gritei, Vasco! Aí meu pai olhou, Oxe, cheio de camisa do Botafogo. Quase te expulsou de casa. Bom, aí ele chamou eu e meu irmão e falou assim, ó, a gente vai pro... Super tranquilo, meu pai era super de boa. Eu só vou levar vocês no Maracanã pra torcer pro Botafogo, não vou levar vocês pra torcer pra time nenhum mais, hein? Entendi o recado. Mas eu tenho muito carinho e amor pelo Botafogo, porque eu vivi Botafogo 10 anos, cara. Na base do da Botafogo, base do Botafogo. Né, Botafogo foi a projeção da minha vida. Cheguei à seleção brasileira de base pelo Botafogo.
Tenho muito amigo, meu irmão Botafogo, meu pai Botafogo. Fiquei muito feliz quando o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores. Tem um vídeo aqui que ontem até eu mostrei para alguns amigos botafoguenses. O Brownie, eu mostrei para ele. Brownie. Eu chorando, vendo meu pai e meu irmão felizes. Assim, Era isso que eu ia perguntar, como teu pai ficou. Cara, foi... Aquele 30 de novembro foi... E eu não podia gritar nesse dia, porque eu ia trabalhar. Eu ia fazer Vasco e Atlético Goianiense. Aí quando o Botafogo fazia gol, eu fazia... Porque eu não podia gastar a voz. E né? o dia você vai ficar rouco. Cara, eu tenho um vídeo, eu passo pulando assim, comemorando com eles. Porque realmente, assim, eu tenho um pouco de Botafogo também. Óbvio, dentro do meu coração. Mas o Vasco entrou na minha vida porque eu acho assim, o Vasco é muito pra mim, é o amor da minha vida. Explica? Não tem como. Não, mas calma, é o amor da tua vida, como você falou, que você sempre quis ser Vasco, você sempre foi Vasco nesse Meus ídolos de criança, pode falar? Óbvio. Edmundo, Juninho, Pedrinho, Felipe, Romário. Carlos Germano, Cara. Luizinho. Meus ídolos de criança. Romário. Onde eles jogavam? Como que é ser amigo dos seus ídolos? Tem como? Como que é ser amigo dos seus ídolos? Cara, é uma coisa que eu sonhei lá quando era criança em conhecer. Eu tenho foto com o Felipe, nem gosta disso, né? Tem foto deles. Eu pequenininho lá, eles saindo pra final da Libertadores, eu lá pequenininho tirando foto com eles. A gente foi jogar um jogo, um futsal lá do Vasco. Aí era o momento que os jogadores estavam saindo pra Guayaquil, né? Lá pra jogar contra o Barcelona. E aí eu tirei foto com todos eles. Caralho. E aí, 12 anos depois, eu tinha 8, 9 anos, sabe? 12 anos depois, 11 anos depois, eu fui virar companheiro de trabalho dos caras, pô. Do Felipe, Tava do lado deles. do Carlos Germano, Juninho. aí o Juninho depois, né, em 2011. Aí o Pedrinho eu já conhecia, porque meu empresário na época também era empresário dele, aí a gente se conheceu. Mas a relação foi estreitando. Maneiro. A relação, assim, hoje o Romário também, eu posso chamar de... O Romário é meu amigo. Pô, mas é um dos maiores ídolos. Romário e Ronaldo, pra mim, são os dois maiores, assim, que eu vi jogar. E... o Romário me manda mensagem. Quando o Romário me manda mensagem, toda vez eu falo... Caralho, o Romário tá mandando mensagem. Pô, tem alguma coisa errada O aqui. Romário tá mandando mensagem. Ele mandou errado, não é comigo que ele quer isso, falar. Assim, é difícil até de explicar, porque... quando você era criança, você sonhava em conhecer? Sim, sonhava em conhecer, não ser amigo. Sonhava em conhecer. Agora sou amigo dos caras. Aniversário Maneiro, do homem, que muito dia? maneiro. Vocês estavam falando? 60 anos do homem. 60 anos do Romário é agora. E a cada festa... Hã? Olha só. Meu Deus do céu. Meu Deus. O homem gosta da festa. Ele não bebe, né, cara? Não bebe. Não bebia, então. Não bebia. Agora ele tá... Nem sei se bebe. Você bebe, Bachala? 29 e 60 do homem. Todo mundo faz janeiro, fevereiro. Eu faço dia 1º. É de fevereiro, né? Do ladinho. Tá. Porque você falou do Todo Amor, mas onde eu queria entrar, de fato, pra gente resenhar sobre esse período todo gigantesco do Vasco da Gama, foi na tua chegada. Porque ali foi a concretização do sentimento que você sempre teve com o fato que você começou a jogar no clube que você amava, pô. Não, e foi assim, eu vim de contrapeso, não tenho vergonha de falar isso. Rodrigo Caetano, um abraço, meu melhor diretor esportivo. Rodrigo Caetano me conhecia porque ele era do Grêmio. Era o PC, né? PC Guzmão. PC Guzmão. Os dois já tiveram aqui também, comentaram. O Rodrigo, ele me conhecia porque ele queria me levar para a base do Grêmio. E aí eu vou pro Benfica e o Rodrigo vem pro Vasco em 2009. E aí eu tô no Benfica e lá no Benfica as coisas não estavam acontecendo, eu era muito novo também. E aí eles queriam o Éder Luiz. E dentro do... Aí eu tenho que lembrar do Chico também, o cara que me levou pro Benfica. Importantíssimo também pra minha... Ele me oferece. Só que o Rodrigo já me conhecia. O PC me conhecia também, mas mais da base do que do profissional. Mas só que eles queriam trazer o Éder Luiz e uma das condições que o Benfica impôs a eles é que trazia o Éder Luiz e eu vinha junto. Aí o Rodrigo, não, tá bom. Mas eles não queriam me contratar. Eu não fui contratado pelo Vasco. Eu vim de contrapeso mesmo. Tanto que eu chego no Vasco, eu demoro 10 jogos para ir pro jogo. Para ir pro jogo. Caralho. Demora. 10 jogos? 10 jogos. Que isso, cara? No início do Brasil. Tinha quantos anos? Eu tinha 20. 20. Já. 2010, 20 anos.
Eu demoro, mas aí trabalhando, buscando minha oportunidade. E na época iam só 18, hoje vão 23. Iam só 18, eu fui pro corte algumas vezes. Chegava lá, corte, 19. 19. Mas nunca esmoreci, sempre trabalhando, procurando a minha chance. E o PC vendo isso nos treinos. Eu sempre fui muito dedicado nos treinamentos, né? E aí chegou uma oportunidade, olha só como é que foi. Em 2010 lá no Castelão, Ceará. Eu fui cortado. Aí o Jumar, lembra do Jumar, volante? Lembro. Sentiu no aquecimento. Eu já estava subindo pra arquibancada. Aí eu desci, troquei de roupa. Falei, agora, se eu tiver 1 minuto dentro de campo, eu vou fazer alguma coisa diferente. Preciso. Porque eu preciso jogar. Beleza, aí eu voltei. Aí a gente estava ganhando o jogo de 1-0. Aí o PC me botou pra fechar o meio campo e tal. Que eu tava treinando muito bem e ele confiava muito em mim. Cara, eu entro no jogo, faltando 9 minutos pro jogo acabar. Vasco 2-0, o segundo gol meu. Como é que foi teve o gol? da falta, Falta, né? pô. A bola bate na barreira. Mas é isso. Aí você tem uma mensagem para passar para as pessoas, é acreditar sempre, mas é trabalhar em cima dos teus sonhos, né? Eu sempre... Ajudar a oportunidade. Como é que tu ajuda a oportunidade? Trabalhando, se dedicando, no silêncio, fazendo mais que os outros. Se mandar dar 10 voltas, dá 11. Eu ficava treinando falta. Acabava o treino, pegava lá. Às vezes eu chamava o goleiro. Quando o goleiro não vinha, eu botava o colete. Ó, falta. Pá. Eu tenho que ser alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para ter minha oportunidade. Aí foi quando surgiu. Aí a falta bate na barreira, volta, eu faço de perna esquerda. Cara. O meu primeiro jogo, meu primeiro gol. Assim, foi... E aí, logo depois, aí eu vou ganhando minutos, aí 2 jogos eu viro titular do time. E aí, minha carreira acontece dentro do Vasco. Mas é ser perseverante, insistente, acreditar que você pode, ter resiliência, porque muitas das vezes você via que tinha condições de ir para o jogo, mas a escolha é do treinador. Tem que respeitar isso. E treinar ao máximo para estar capacitado quando chegar a isso. oportunidade. Eu quero falar de resenha, por conta do Trem-Bala da Colina, bonde do Mengão Sem Freio, mas antes tem uma coisa muito importante. Sabe o que acontece? Quando você jogava, quando tu preparava aquela bola assim, ó, na marca da falta para bater, tinha um aplicativo que soltava o gol antes. E eu falava assim, Felipe Baixo na bola aqui, ó. Gol. É esse aqui? É esse aqui. Eu tenho ele, eu tenho ele. Pô, tu preparava a bola aqui, ó. Eu mesmo, eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Preparava a bola aqui, ó. Prima. Pra não ser mentiroso, ó. A notificação chegando A aí, notificação aqui, ó. É o que mais fica. Tu vai receber notificação, ó. Felipe Bastos fala no Basquete, vai receber em breve. Porque o 365 não só te mostra o gol antes do gol, como tem as maiores informações de notícias de esporte, Campeonato Brasileiro, Campeonato QR Code Carioca. tá aqui, ó. Será? E aí é contigo. Não tá mais. Agora tá aqui. Não, abaixa um pouco o dedo. Tô brincando. Baixa... Baixa o aplicativo. Faz o teu jabá, JP. Lê aí o QR Code e baixa o aplicativo, ou então vai direto na loja de aplicativo do seu celular, baixa o aplicativo, ative as notificações, siga o seu time do coração, siga os campeonatos que você queira ganhar. Os concorrentes E também, vem com nem a só de gente, coração, é os isso. rivais. É bom ficar secando. É isso. E a gente sabe, fulano fez gol, fulano fez pulso. Eu sigo todos os times que eu joguei. É time, hein? Todos. Até na Arábia, até na Não, todos. Alain, que eu joguei na Arábia, Baniás eu tirei. Eu sigo o Amazonas, Avaí, todos os times que eu joguei, Vasco, Goiás, Corinthians, todos, eu sigo todos. Pô, e é muito bom pra quem é jornalista, repórter, enfim, comentarista, porque consegue ter informação rápida, O né? tempo inteiro, pô. É muito legal, o 365 é muito legal. É isso. Baixa o aplicativo e agora a gente vai falar de Trem-Bala da Colina. E agora eu quero resenha. Quem era o mais resenha da galera? Porque, pô... Tirando eu, né? Tirando você. Que tem Dedé, tem Todo mundo. Diego Souza, Carlos Alberto. Então, assim, o nosso time era uma família mesmo. Não, vocês eram uma família, igual a família escolar. Né? Não, a gente era uma família, a gente brigava, mas a gente se dava muito bem, cara. Assim, era um grupo que gostava de estar junto. A gente gostava de estar junto. A gente rezava para ir concentrar logo, para estar junto, para estar perto. E a gente viveu o ano inteiro assim, né? E o mais resenha para mim era o Dedé. Dedé era, além de ser Pô, não parece, além de cara. ser um mito, muita resenha. Dedé não parece ser tão resenha. Eu também era muito. A gente, quando juntava, os caras não aguentavam a gente, não. PC passou sufoco com vocês? PC? É. Passou. Tem uma história que ele contou aqui Passou. em 2010, né? Quando você chegar... Você tinha acabado de chegar. O Zé Durante a contou Copa do também. Mundo, o Zé Roberto também contou.
que rolou aí? A história de um camarão? Não, é o Carlos Alberto, cara. Carlos Alberto, eu te amo, cara. O Carlos Alberto tem limite, não, pô. Isso foi em Porto Belo ali, ele tava fazendo pré-temporada, né? Eu não tinha chegado ainda. Eu cheguei depois. Mas ele pediu cerveja e quem foi entregar foi o PC. E quebrou a porta foi o Alberto. Nossa senhora, que loucura. E eles estavam em pré-temporada, pô. Não, tem outras histórias. Carlos Alberto era um cara que foi um grande jogador, assim, grandes títulos, conquistou coisas muito cedo, assim, 19 anos fazendo gol em final de Champions, realizando sonhos, campeão do mundo. Mas era uma resenha danada, Carlos Alberto. Tinha limite não, pô. Ele não tinha limite. Teve uma vez que eu tava jantando com os amigos ali no La Plancha, né, um restaurante que tinha ali no Mercado Reprodutor. E era tipo, o La Plancha era um restaurante que ficava aberto depois dos jogos. E eu gostava de jantar depois do jogo. E era um dos poucos que ficava aberto depois de meia-noite, 1h da manhã. Aí, pô, imagina, Rio de Janeiro, você tá sentado com os teus amigos, aí o La Plancha passava uma rua assim. Cara, e a gente tá olhando lá pra fora, tá um cara assim com a arma pro lado de fora. Assim. Que isso? Cara, foi um tal de nego se jogar dentro do restaurante, aí sai quem? Mentira. Carlos Alberto. Ô, Baixo, tá com medo? Eu falei, não, Carlos Alberto, eu moro em Miami, pô. Tô não. Desculpa ter batido na mesa. Tô não, pô. Caralho. Ele, pô, tá com medo de quê? Tá devendo? Eu falei, Carlos Alberto, a gente mora no Rio de Janeiro. Alguém aqui pode ter uma arma também, imagina, um tiroteio. Tá. Aí ele foi, tentou. Isso é uma das coisas que não tem limite, imagina, cara. Você com uma arma pro lado de fora. Gente, isso aí foi lá em 2010, tá? Uma arma pro lado de fora 1h da manhã, que uma loucura. Meu Deus. Esse é o Carlos Aquela Alberto. história que ele deu aperto no Ayrton, tá ligado? Que o É Ayrton verdade. quer pegar ele, é verdade. Dentro da concentração dos caras, pô. Que isso, cara. Ele tava o irmão dele. Hotel. O irmão dele jogava no Flamengo, Fernando Bochecha. E aí ele entrou no. Pô, que uma loucura. Ele era isso. Ele virou pro Ayrton, a história, ele virou pro Ayrton e falou assim: tu não disse que ia me pegar? Aí ele subiu no quarto e falou assim: então me pega agora. Vem aqui me pegar. Mas é de um coração enorme também. É dessas loucuras, mas é de um coração enorme. E tomou mesmo a caneta do Arrascaeta. Tomou. E quem jogou mais? Quem jogou mais? Carlos Alberto. Carlos Alberto jogou mais por quê? Tem Champions, o Arrascaeta não. Não é só por isso. O Arrascaeta é craque. Mas o Carlos Alberto conquistou coisas, jogou em lugares que o Arrascaeta não jogou. E aí isso tem que pesar. Tem que pesar. Tu acha que pesa essa questão da Europa, não só de ter jogado, mas de ter conquistado? Tem que pesar. Eu brinco e eu falo isso pro Carlos Alberto, né? Ele abriu mão da carreira dele muito cedo. Ele não chegou a estar no auge dele. Jogou muita bola, mas ele não chegou a estar no auge dele. Abriu muito cedo da carreira. Mão da carreira, né? Mas o que ele jogou, o Carlos Alberto jogava muita bola. Né? Qual a tua opinião sobre isso, JP? Porto é o caramba. Tem Champions. Ganhou a Champions. Ganhou o Mundial do Clube. Tá bom. Também concorda que o Carlos Alberto é melhor que o Arrascaeta? Pô, deixa pra quem jogou, pra quem sabe. Mas aqui, assim, é uma briga, é uma discussão que é boa. O Arrascaeta joga muita bola, é craque, cara, é craque. Mas isso, um não desmerece o outro, não. Isso aí que eu ia falar. Pra gente falar bem do Carlos Alberto, a gente não precisa falar mal do... Isso aconteceu por conta da caneta. Ele pegou muita pilha, filho. Mas por que ele pegou aquela pilha toda, mano? Porque é o Carlos Alberto. Chegou uma hora que deixou de ser resenha. Dá um de repente nele. Mas que caneta linda, né? Nossa senhora, foi muito rápido. Cara, jogo festivo, tu não vai muito rápido assim nos caras que é muito diferente, não. Ainda mais ele que não era marcador. Pô, tomou uma caneta linda. Ó, tem um lance meu, se der pra buscar aí, Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Aí a bola vai muito alta, assim, eu tô olhando pra bola. Quando eu olho, é o Ronaldinho, eu dou 2 passos pra trás. Não, eu vi um do... A bola vai muito alta, ele domina a bola assim, a bola fica parada. Se eu dou o bote, eu ia tomar um elástico, uma caneta, eu falando. Quando eu olho que é ele, eu falo, é o Arrascaeta. Mas... Pra que tu vai ter rápido assim marcar o Arrascaeta? Eu vi um contrário também. MC Daniel querendo fazer graça pra cima de você. Ih, rapaz. Eu não vou pro palco? Não, mas até assim. Jogo festivo, era jogo festivo também. Mas pedalou pra cima e tomou. Todas, a maioria, 99% das crianças querem ser jogador de futebol. Mas é 1% da população que consegue.
E aí as pessoas, elas gostam de futebol e por isso que é o primeiro esporte que tem no Brasil e no mundo, né? Mas aí ele entrou pra jogar Criança Esperança, né? E eu já tinha falado pro Daniel, vai lá pro outro lado, cara. Porque lá pro outro lado era ator, era cantor também. Ele ia conseguir driblar. Desse lado, do lado esquerdo era eu e Fábio Santos. Pô, que isso? Aí ele, não, vou ficar aqui. Eu falei, beleza. A primeira bola ele veio, aí veio. Falei, Daniel, já mandei pra você ir lá pro outro lado, cara. Vai lá pro outro lado. Aí ele veio. Aí na outra, quando eu baixava o centro de gravidade assim, era porque eu ia dar uma chegadinha no rapaz. Uma chegadinha. Chegadinha não, eu só dei uma bundadinha nele assim, aí ele voou. Sentiu 3 dias ali. Mas no final, sabe o que aconteceu? Meus filhos na arquibancada pediram pra tirar foto com ele. Te quebraram. Aí eu E falei, ele vou lá. tirar Vamos lá. Ô, Daniel, tem como você tirar foto depois de você ter me quebrado? E brincou até. Mas é um menino que tratou super bem meus filhos. E é assim, dentro de campo. É resenha do jogo. É resenha, mas Sangue ferve, né? eu também não entro no palco pra cantar. E eu tinha avisado ele, vai lá pro outro lado, cara. Vai lá pro outro lado. Na verdade, eu entro no palco sim, eu canto bem, tá? E No final vai ter que ser com a palhinha, então. Você vai ter que fechar com a palhinha tua, no final do podcast. Já vou pensar numa música. Você falou que o Dedé era mais resenha, mas tu não contou nenhuma resenha do Dedé, pô. Porque quem vê de fora não vê esse cara resenha todo. Cara, ó, teve uma resenha uma vez que a gente invadiu o quarto de todo mundo. Que isso, cara? Eu e o Dedé, a gente invadia, a gente batia na porta e a gente já entrava tipo... torcida argentina, jogando papel higiênico. pegava a roupa, jogava pro alto. Aí os caras armaram pra gente. Entraram no nosso quarto, Diego Souza, Renato Silva, Eduardo Costa, Carlos Alberto. Armaram pra gente, armaram. Mas só que eu fazia... Quando você faz besteira, você tem que começar a prestar atenção também. Escaldado. Aí eu... aí o Eduardo Costa me segurou, o Diego me segurou. Aí o Renato Silva foi e segurou o Dedé. Cara, segurou o Dedé assim, aí deu um mata-leão nele assim, aí o Dedé apagou, cara. Pum, apagou. Cara, foi um tal de nego correr e me deixaram lá com o negão. Eu falei, comecei a dar tapa na cara dele. Falei, não, por favor, não vai morrer aqui não, cara. Aí ele voltou. Falei, cara, tá tudo bem. Ele olhou pra mim. Tá, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, ele não lembra. Aí eu comecei a gritar, Renato Silva, volta aqui, cara. Aí... Isso era um jogo, a gente ia jogar um jogo, uma semifinal contra o Flamengo, cara. Que isso, cara? Isso foi, tipo, horas antes, domingo, horas antes aconteceu isso. Dedé apagou. Falei, meu Deus do céu, velho. Cara, eu só pensava no negão na zaga. Todo tronco. Meu Deus do céu, cara. Vinha o Ronaldo 98 cara, na cabeça. A gente ganhou do Flamengo, foi o jogo que ele jogou muito, que ele parou o Wagner Love. Uhum. Ele apagou nesse dia. Foi esse dia? Volta. Mas porque a gente fazia muita merda. Pô, tinha que fazer mais vezes, mano. Vou pra cacete, obrigado. Deve ter apagado a carreira inteira. Muito, né? Mas, cara, tem outras também que talvez pode contar, talvez não. Acho que pode. Acho que não pode, a gente vê. Ah, sim, a gente... Acho que eu já contei isso uma vez. Vou falar de novo. Tinha um Doglão, zagueiro. O Dedé vai falar, alguém para o Bastos. E a gente ia tomar banho. Desculpa, tá, meninas, que eu vou falar aqui, né? E aí, porra, você tá ali, porra, tá despido, né? Aí a gente observava todo mundo. E o Doglão ia tomar banho de sunga. Aí eu comecei a pegar... Era essa questão. Tu também era cara da Doglão, e aí? Já conheço de todo mundo, só falta o seu, hein? Aí ele, porra, para com essa resenha, não sei o quê. Aí eu combinei com o Dedé, aí ele ia tomar banho. O Doglão, o que ele fazia? Ele virava... Quando ia se enxugar, virava, pegava a toalha, se enrolava e saía. Falei, já sei como é que eu vou pegar o Doglão. Dedé, eu armei com o Dedé, falei, na hora que eu te dar o sinal, você vai lá, pega a toalha. Na hora que ele tirar a sunga, eu vou lá, pega a sunga e aí a gente vai, vira, Doglão! Beleza. Cara, duas crianças, mano. Aí na hora que o Doglão terminou de tomar banho, quando ele virou, quando ele foi pegar a toalha, o Dedé pegou. Falei, Doglão, agora vai ter que mostrar, não tem jeito. Aí ele virado pro chuveiro, assim, de frente pra parede, pega a minha toalha! Eu falei, vira, Doglão, vira! Mostra o madeirão, Doglão! Aí ele, que isso? Não sei o quê. Aí ele começou a gritar o roupeiro, Adão! Traz uma toalha. E o Dedé lá com o Adão, não leva a toalha, não. Aí eu, Doglão, não vai ter jeito. Aí o Doglão tinha 1,90m e pouco, assim. Felipe, quando eu virar aqui, eu vou te pegar, vou te enfiar a porrada. Eu falei, não vai nada, Doglão, não vai nada. E era esse tipo de coisa que a gente fazia. Cara, sei lá, deu 30 minutos e a gente vai no Doglão, não virava, pô. Ele ficou de... É igual quando mãe botava de castigo, de frente pra parede. Ele de frente pra parede, assim. Aí o Adão foi, trouxe a toalha.
Aí a gente teve que correr, né? Porque o Doglão também era forte pra porra. Aí a gente inventou a música. Doglão, mostra o madeirão. Doglão. Cara, a gente foi viajar pro Uruguai, Libertadores. O Doglão já tinha pedido já. Cara, tem como você parar com essas... Não, beleza, Doglão, a gente não vai fazer mais, não. A culpa nem sempre é minha, os caras que pedem. Aí, um dos caras que pediam muito era Felipe, Alan, que tá no Botafogo. Vai, canta. E eu também não gostava de uma pilha, né? Cara, a gente indo pro Uruguai jogar contra o Nacional Libertadores, o avião inteiro. Doglão, mostra o madeirão. Cara, a gente desceu, o Doglão me olhava assim com uma... Cara, eu vou te matar. E hoje a gente é amigo e uma das coisas era eu e Dedé que fazia. E ele nunca mostrou o madeirão? Cara, eu joguei com ele no Avaí depois, no finalzinho da minha carreira. Falei, agora eu vou ver essa aí. Aí ele, porra, cara, pai de 2 filhos. Porra, você vai ficar com essa resenha de novo? Eu falei, cara, tô doido pra ver desde 2010. Aí ele, para com esse negócio, cara. Para com esse negócio. Pai de 2 filhos, pô. Porra, parece criança. Não viu. Ninguém nunca viu, só. Não viu. Só a esposa dele que deve ter. Só a esposa dele que viu o madeirão. Caralho, que tempo. Gente boa demais, Douglas. Que loucura, cara. Uma coisa que fica na minha cabeça também, eu bota café. sempre ouvi muito sobre rachão de Romário e Edmundo. Mas tu pegou um rachão maneiro no Vasco. Juninho e Felipe. Era rachão de vender ingresso. Alguém contou que Radamés contou no Fluminense que eles chegavam a pagar moleque da base. Tinha bicho. O quê? Bicho para rachão. Quando o goleiro falhava, os caras não voltavam a treinar, não, pô. Que isso, O cara? quê? O Jordi, sabe o Jordi? Sofria. Esse Jordi também é uma resenha, né? Aí... Conta a resenha, se tiver resenha. Jordi, quando ele subiu, ele ia treinar... A gente ia treinar falta, só dando uma adenda antes do... Tá. Antes do rachão. A gente ia treinar falta. Aí o Jordi, mas também quem ia treinar? Eu, Bernardo. Aí o Juninho Pernambucano chutava 10 faltas, eram 9 gols e 1 na trave. Não precisava nem de goleiro. O Bernardo também começou a bater faltinha maneiro. Não, o Bernardo batia muito. Era um dos caras que batiam de frente com o Juninho mesmo. Na moral. Sim, no treinamento, né? O Bernardo batia muito na bola. Eu conheço o Bernardo desde os 14 anos. A gente concentrava junto na seleção de base. E aí o Jordi não pegava, pô. O Jordi não pegava. Aí uma brincadeira, eu falei, Jordi, cara, tu não pega uma falta. Ele, falta é meu ponto fraco. Eu falei, se der falta no jogo. Aí ele, reza. Eu falei, meu Deus do céu. Vai pra barreira. Meu Deus do céu. Reza. Falei, mas se der falta no jogo. Reza, ué. Jordi era uma resenha. Pô, reza é absurdo. Não, o Jordi, a gente chamava ele Jordida. Jordida. Pegava muito, mas era uma resenha também. Hoje tá no tava- Novo Horizontino, né? A gente tava falando do rachão, do... Então, aí tinha o time do Juninho e o time do Felipe. E eu era do time do Juninho. Tu era o time do Juninho? Era do time... Não, eles escolheram. E aí ficou esse time, cara, uma rivalidade. Tem até um lance que o Felipe cava 2 vezes, né? E eu só jogo 15 minutos, ele fala. Como é que pode? Eu só jogo 15 minutos. Jogo pra caralho. Aí jogava mesmo. Mas era uma rivalidade. Porque no final do ano a gente pagava a cesta básica, dava pros funcionários, valia alguma coisa, sabe? Valia mais que o jogo, muitas das vezes. Porque a porrada cantava. Eu e Alan, por exemplo, a gente é irmão, amigão mesmo. No rachão ele era do time do Felipe e eu do Juninho. A porrada cantava. Porra! Era o quê? Tem que ganhar, não sei o quê. A gente competitivo extremo. E quem ganhava mais, Juninho ou Felipe? O time do Juninho ganhava mais. Porque tu tava lá. Quando o Felipe vier aqui, a gente vai perguntar isso pra ele. Ele vai falar que o dele ganhava mais, né? Não, mas era equilibrado. Eu não lembro exatamente como terminou 2011. Porque eles ainda assim falavam, mas 2012 era Guerra Fria, sabe? Guerra Fria. Eles não se falavam e a gente percebia que o clima estava tenso, estava difícil. Caramba, cara. Isso rolou legal, né? Rolou. E o motivo? Só eles sabem. Caramba. Muitas das vezes era porque eu tinha que jogar um ou outro, né? E como é que você deixa 2 ídolos no banco? Aí sobrava pra mim, eu era vaiado na escalação. Sobrava pra mim. Às vezes eu não era... Aí, pô, teve uma vez que a gente foi jogar em Lima, né? No Peru. Aí eu fiz 2 gols, eu falei, porra, agora a torcida vai me dar um refresco, né? Não vai me vaiar. Porra. Aí voltamos a São Januário, a gente jogou outro jogo contra o Flamengo, jogou em Lima, Peru, jogou o Flamengo. Beleza, no jogo em São Januário, a gente tá aquecendo, aí começa a escalação.
Aí com o Felipe Bastos, o estádio inteiro me vaiou. Eu falei, meu Deus do céu. O que eu tenho que fazer agora? Acabei de fazer 2 gols, classificamos para as oitavas da Libertadores. Aí o Felipe olhou para mim e falou assim, tu tem que ir embora. Eu falei, vou embora como? Acabei de assinar 5 anos. Acabei de assinar 5 anos. A culpa é de vocês aí que ficou brigando. Eu tinha 22 anos na época. Minha filha tinha acabado de nascer. Pra minha cabeça, eu tinha que jogar fora de casa todo jogo. Mesmo em São Januário era fora de casa, porque eu tinha que trazer psicologicamente eu tinha que jogar. E a torcida pegava no pé justamente por conta disso? Muitas das vezes era por conta disso também, porque o Juninho ou o Felipe ficavam no banco, pro Felipe Bastos jogar, ou pro Alan jogar, ou pro jogador que era mais novo jogar. E aí o torcedor, como é que tu vai ter um dos ídolos no banco e, esse moleque vai jogar, esse jogador vai jogar. E muitas das vezes era injusto a vaia, mas muitas das vezes era justo também. Até eu me vaiava. Eu parava com o pé na bola. Muitas das vezes jogava mal também. Só jogava bem, não. Jogava mal também. A gente vai correr para as brincadeiras agora. Antes, eu queria um assunto que eu não sei se é delicado. Ainda estou muito em dúvida sobre o porquê da decepção com o Juninho, Felipe. Se tu puder me contar alguma coisa, ou se é um assunto muito delicado pra você. Não, cara, assim, é o dia a dia, eu já falei sobre. Parece até que toda vez que eu vou pra um podcast, eu falo sempre dele, né? Mas é porque... Eu nem tinha visto sobre isso, você que comentou isso. É porque o Juninho, assim, ele era a grande referência dentro de campo pra mim, isso. Porque era um segundo volante, segundo, terceiro homem, foi a posição que eu joguei a minha carreira toda. Batia falta, chutava bem, e aí... Você inspirou nele também pra bater? Muito, ele, Marcelinho Carioca são... minhas inspirações, assim. Zico também, eu vi, meu pai comprou uma vez, meu pai, botafoguense, comprou o DVD do Zico na época, toca-fita na época, de cobrança de falta, e meu pai, você tem que bater assim, aí são referências, né? E depois, no dia a dia, foram coisas que aconteceram, mas que eu não carrego mágoa do Juninho, zero, carrego mágoa, mas é uma pessoa que me decepcionou. Da minha maneira de pensar como homem, me decepcionou. Entendi. Vamos brincar. Pega outra página. Tá aqui. Eu vou... Ah, tá. Boa, tem essas duas. Pode deixar só nele, Ju? A gente vai fazer... A primeira, eu adoro essa. Eu adoro essa, quando vocês fazem também. Polêmica. Chegou tua hora, hein? Eu gosto de uma frase específica, mas vamos lá. Quem jogou mais que Felipe Bastos? Todos. Calma. Espera aí, rapidinho. Ah, tá. Felipe Bastos ou Ralf? Eu era posição diferente, né? Eu fiz mais gol que o Ralf, mas ele ganhou mais do que eu. Mais títulos. Ralfão. Felipe Bastos ou Paulinho? Qual Paulinho? Do Corinthians. Corinthians. Paulinho, pô. Que isso? Jogou em Barcelona. Maluco, seleção brasileira, 2 Copas. Paulinho. Jogou muito, né? Muita bola. Felipe Bastos ou Deco? Pô, tá louco? Deco? Tá louco. Felipe Bastos ou Juninho? Qual o Juninho? Juninho. Não me engano? Tava louco? Juninho muito. Tá vendo o nível que a gente tá... Que isso, tá cara? Entendendo, né? Pô. Felipe Bastos ou Renato Abreu? Renato Abreu. Batendo falta. Renato Abreu. Tinha que ser quem bateu mais falta. É. No caso. Pensa na próxima. Felipe Bastos ou Carlos Alberto? Carlinho? Carlinho, pô. Felipe Bastos ou Diego Souza? Diego Souza. Felipe Bastos ou Rômulo? Felipe Bastos. Felipe Bastos ou Maicon? Qual Maicon? Maicon volante. Capita? Capita. Jogou muita bola. Felipe Bastos ou Cauã Barros? Felipe Bastos. Vai chegar, Cauã Barros. Vai me passar. Tenho certeza disso. Felipe Bastos ou Jorginho? No Flamengo? Que é isso? Terceiro melhor do mundo, pô. Jorginho. Felipe Bastos ou Saul? Saul Niguez. Jogou... Cara, porque também, assim, o Saul, ele é espanhol, obviamente vai jogar em times de lá. Mas o Saul, ele jogou em várias posições. Não é só volante, jogou meia, jogou ponta. Talvez eu tenha mais gol que ele e tal. Mas cara que joga Champions League, joga em grandes clubes, tem... Eu sei o quanto é difícil jogar Champions. Encarou a Inter de Milão, inclusive, né? Perdi pênalti, né? Contra o Ibra. Caralho. Mas ele perdeu o também. Júlio César bateu a mão assim e o gol ficou desse tamanho. Mas foi, joguei contra o Ibra, joguei contra Mancini na época, tava também.
Na Inter. Essa Inter é campeã da Champions League, né? Cara, que Inter Era nessa. a Inter, né? Balotelli, Snyder. Pô, que isso. O Zanetti, cara, me impressionou muito o jogador, foi o Zanetti. Uma força, entendimento de jogo. Que isso. Felipe Bastos ou Martinelli? Felipe Bastos ainda, mas o Martinelli vai passar. Tenho certeza, porque joga muita bola. Projeção de carreira, pra mim, um motorzinho do Fluminense. Felipe Bastos ou Gregory? Felipe Bastos. Felipe Bastos ou Alan? Que Alan? Alan, Botafogo. Meu parceiro? Alan teve uma carreira melhor. Felipe Bastos ou Marlon Freitas? Marlon Freitas. Passou. Eu era. Mas ele passou. Porque conquista de Libertadores, importância, liderança, resiliência. Ele foi importante em 24, mas em 23 ele sofreu muita coisa e precisou ser resiliente. E acabou conquistando 2 títulos que o Botafogo não tinha conquistado a Libertadores e fazia muito tempo que não conquistava o Brasileiro. Então, mas quando ele estava no Atlético Goianiense era eu. Felipe Bastos ou Diguinho? Felipe Bastos. Felipe Bastos ou Zé Rafael? Zé Rafael também conquistou muito, assim. Mas eu tinha características diferentes. Eu vou ficar comigo, Felipe Bastos. Felipe Bastos ou Caio Alexandre? Felipe Bastos. Felipe Bastos ou William Arão? Tá mal, Arão! Arão jogou treinou, muita não? bola. Com Jesus do Benfica? Treinou. Me tirou do treino uma vez. Não, calma aí, cara. Que isso, me tirou do treino uma vez à toa, porque eu dei uma caneta, ele sai do treino. Tá achando que tá onde, caralho? Foda-se, pá. Ele meteu essa. Não pode fazer graça pra cima dele. Pô, não, eu tava era um treino reduzido, eu dei uma caneta, mas foi recurso, assim. Ele, tá já sabe que tá aonde, caralho? Não tá em Copacabana, pá. Foda-se, sai! Eu, caraca, é pra sair, sai, caralho! Beleza, saí, fiquei sentado lá fora, tinha 19 anos. Falei, cara, não fiz nada, velho. Aí ele me chamou na sala, ô, miúdo, foda-se. Gosto de você, pá, mas tá sempre a brincar, foda-se. Tu imita direitinho. Tá esparva ou o quê, caralho? Fala um palavrão pra caramba. Pode falar, aqui tá liberado. Porra, aí eu... joga sério. Tu és trinco, não és meia. És trinco, é volante. Joga sério, joga simples. Aí eu falei, não, mas foi recurso, caralho. Foda-se. Vai sempre a trovar, pá. Foda-se. Me tirou do treino porque eu dei uma caneta. Que isso, Felipe. Pegava no meu pé também, mas foi o melhor treinador que eu tive. Jorge? Jorge Jesus. Por quê? Entendimento de jogo, esmiuçar o jogo pro jogador. Ele só faltava falar assim, a bola no minuto tal vai cair aqui, a bola no minuto tal vai fazer isso aqui. Só faltava fazer isso. Como é que é o treinamento dele? Que Cara, fica muito diferente. Ele conseguia ler muito o jogo. Muito, assim. Isso eu tô falando em 2009, 2010, que não tinha tanto recurso como tem hoje. E ele já tinha esses recursos de vídeo. Ele mostrava no vídeo, por exemplo, a gente ia jogar contra o Rio Ave. Ó, o meia do Rio Ave, ele entra na área tantas vezes, é importante que o volante entre aqui. Se no jogo você não fizesse o que ele estava falando, no outro dia vídeo ele fala, mas eu não falei para fazer isso. Ele era, assim, tecnicamente, taticamente, tirava sempre o melhor, mas era explosivaço. E entrar no treino com vocês. Porra. Explosivar. Porra. Aí uma vez a gente subiu pra treinar, tava um frio no Seixal, lá no CT. Aí subimos de calça. Cara. Foda-se! Tira essa calça, caralho! Mas não vai jogar de calça! Vai jogar de calça! Mano, e ele tava em frio. Ele tava de camisa, short e chuteira. Eu falava assim, não é possível, esse velho não tem frio, meu irmão. Pô, eu aqui do Rio, né, um vento, Seixal era perto do Tejo, assim, aí o vento passava assim, meu Deus do céu, aí tá a gente tirando a calça, um frio. Ele era isso. Mas ele tava certo, a gente não joga de calça, pô. O que vai treinar de calça? Ele tava certo. Pô, eu já vi, queria que tu imitasse mais um pouquinho também de Luxemburgo. Deixa aqui. Tá chato. Pô, fechou. Eu não vou falar essa, porque... Mas futebol, pá. O Vanderlei, pra mim, é um dos melhores também que eu tive. Pra mim é um Jorge Jesus o melhor, mas o Vanderlei era um dos melhores em tudo, porque ele conseguia aliar a inteligência, o entendimento de jogo, a resenha que é o futebol.
Ele era... Eu tenho o lance do Sacha e do Soteldo, né? O Sacha e o Soteldo estavam acabando com o campeonato em 2019. E aí a gente foi jogar contra o Santos. Aí Henrique! Ele tinha isso, ele tava fazendo a preleção, ele tinha um João Punch e falava, Henrique! Aí, caralho. Aí, tem os 2 filha da putinha aqui que são foda. São foda. É Chacha Choteudo. Eles são filha da putinha. Ele já tá com espaço, tem que estar ligado aí. Na hora que ele falou Chacha Choteudo, eu comecei a rir, pô. Eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a rir. Felipe! Tá sempre de brincadeira, caralho! Porra! Aí eu falei assim, pô, mas o Maurício Cupertino tava rindo também. Eu falei, mas o Maurício tá rindo. Esse é o filho da puta! Chacha Choteudo. Dois filha da putinha. Cara, ele tinha dificuldade de falar o S, né? Até hoje, né? A pica apontada pro céu. Eu posso falar disso? Pode. Ele falava assim, ó. Futebol é chave de pica. Pega menor e chanta nela. Pega menor e chanta nela. Futebol é chave de pica. Porque quando a gente tava vivendo um momento ruim, ele falava isso, pô. Mas ele tá certo, cara. Você vai acontecer alguma coisa contigo. Mas que aconteça o que vai te machucar menos. Aí ele falava, mas a pica tem que estar cheia pra apontada pro chão. Isso aí viralizou muito, cara. A pica tem que estar dura. Mas ele ele não era só isso, tá? O 4x4 foi muito do trabalho dele. O Jorge Jesus. Vasco Flamengo. Que o Ribamar, eu te tirei da merda, ele meteu essa. Devo te mandar bater a cabeça na parede, tu tem que bater. Tava treinando lá com o Ramon. Que isso? Uma vez ele virou pra mim e falou assim, era pra tu ter feito a falta. Aí o jogo contra o Cruzeiro. Eu não fiz a falta, tal, gol do Cruzeiro. Aí ele parou o vídeo. Felipe, deixa eu te falar um negócio aqui. Era pra tu ter feito a falta. Por que tu não fez a falta? No treino tu bate em todo mundo. Aí eu... Pô, mas tipo... Eu não fiz a falta, mas o lance rodou. Aí ele quis me pegar de exemplo. Eu já ficava... Porra, eu fiquei... Tá bom, professor, você tá certo. Cara, fui pro treino, jogo treino contra o Sub-20. Irmão, primeira bola, aconteceu o mesmo lance. Eu levantei o moleque, cara. Porra. Sobrou pro moleque. Acho que era o Laranjeira, não sei. Levantei o moleque. Aí ele olhou pra mim e falei... Pipi... Aí ele apitou, né? Felipe, eu falei, não era pra fazer a falta? Aí ele olhou pra mim, aí me chamou na sala dele. Para de me enfrentar. Pô. Eu falei, não tô te enfrentando, tu pediu pra fazer a falta. Eu também era meio bocudinho, né? Ele, eu gosto muito de você, mas você é difícil pra caralho. Mas era um cara que ele confiava muito em mim. Ele só me botava em jogo difícil. Nas furadas. Não era furada, não. Eu gostava disso. Eu gostava disso. Só me botava em jogo difícil. Teve um jogo uma vez em São Januário, tava 0x0 contra o Fortaleza, primeiro tempo, um sol. Eu tava no banco assim, o sol, falei, não quero entrar hoje não. Porra, um sol danado, se o sol baixar eu quero entrar. Mas tava um sol, 40 graus, eu falei, quero entrar não. Deixa os caras sofrer lá dentro. Irmão, deu um intervalo, o time tava jogando mal, o que ele fez? Vai lá aquecer. Aí eu falei, puta que pariu. Aí fui aquecer, voltamos pro jogo, porque ele sabia também que eu ia entrar. Eu ia falar, por causa do sol... Aí quando voltou pro jogo, 2x0 a gente, acabei com o jogo, foi o jogo que o Thales deu uma lambreta no... Acabei com o jogo, aí ele me chamou na sala dele de novo, eu só te boto na furada, né? Eu falei, tu tá vendo, né? Eu tô pedindo espaço. Aí ele, não, vou te guardar. Vou te guardar. Filha da puta. Gente boníssima. Vou te guardar, é bom. Sim, mas ele sabia que... Eu tenho alguns treinadores que... O Jair Ventura, por exemplo. Também era igualzinho Vanderlei comigo. Ele só me botava em jogo que ele sabia que era difícil, os jogadores não iam responder. E aí eu sempre tive coragem, e isso que me moveu a minha carreira toda, coragem. Fazia merda? Fazia. Mas nunca deixava de fazer, tentar, chutar, arriscar passe, bater nos outros, tomar cartão. E aí o Jair fazia a mesma coisa que o Vanderlei. Mesma coisa, parecia. Mas era resenha também, não? Jair? Muita resenha. Mas é um cara mais... futebol brasileiro criam rótulos, né?
E eles criaram rótulos do Jair que é totalmente infundados e que ele é retranqueiro, que ele não joga pra frente, que não sei o quê. Se você olhar os trabalhos do Jair... O que ele fez no Botafogo, irmão. O que ele fez no Vitória no ano passado. No Vitória. O Vitória tava pra cair, 8 pontos pra cair e não caiu. Pra finalizar, 2 brincadeiras. O quê? Arão. Arão? É verdade, a gente começou a entrar em Luxemburgo, né? Best Best, as melhores coisas da sua vida. Qual foi o melhor elenco de resenha que você já jogou? 2011. O melhor técnico que já te treinou? Jorge Jesus. O melhor time que você atuou, não só elenco? 11. Corinthians 2017. O melhor estádio que você já jogou? Estádio da Luz. O melhor bicho que você já ganhou? Ai, lá no Emirados era lindo. Nossa, toda hora dobrava. Nossa. Mas o que é lindo? 150 mil. Ai. Aí o bicho era bom, 75, aí o cara, 150. Ai, meu Deus do céu. Mas por campeonato, por jogo? Quando eu vi o double... Nossa, que saudade. É uma saudade. Salário. Salário de jogador. Que saudade. Porra, que delícia. O melhor jogo da sua vida? Eu tenho alguns, mas Ponte Preta e Lanús foi jogão assim. O melhor time adversário que você já enfrentou? Melhor adversário? Melhor time ou melhor... O melhor time que você enfrentou, que você fala assim, caraca, que absurdo. Os caras jogavam muito. O Santos de Neymar, Ganso e companhia era demais. Ali era bravo. Era. Mas o Corinthians também de 2011 era muito bom. Eu acho o Santos de Neymar e companhia. E qual foi a melhor torcida adversária? No caso, a pior, né? A que mais encheu o saco. Corinthians. 3 gols de falta da sua carreira, os melhores ou os mais impactantes. Botafogo e Vasco, no Engenhão. Agora Newton Santos, né? Ponte Preta e Lanús. Golaço também que eu fiz. E Vasco Sport, em São Januário, Brasileirão Pandemia. E o melhor elenco que você jogou junto, do goleiro ao técnico? Goleiro Cássio. Vai. Lateral direito Fagner. Dupla de zaga Dedé e Anderson Martins. Lateral esquerda Ramon. Fagner no Vasco ou no Corinthians? Os dois. Verdade. Fenômeno. Foi pra Copa do Mundo 2018. Você tem que estar. Eu. Felipe Maestro. Aimar. Di Maria. Meu Deus. Nossa. Diego Souza. Tá faltando um só aqui. o Jô. Na centroavança. E o técnico? Vanderlei Luxemburgo. Eu falei o Jorge Jesus ali como melhor treinador, mas Vanderlei foi... Ricardo Gomes também entra. Copa do Mundo? Copa do Mundo, Felipe Bastos. E Tô o doido Edson, pra ir. vem ou não vem? Tomara, né? Você acha que vem? Você acha que Neymar chega pra isso? Eu quero, assim, eu não posso querer mais que ele, mas eu quero. Neymar é o toque diferencial da seleção brasileira. É o que pensa fora da caixa, é o que vai potencializar os outros. Ele tá acostumado a isso, a esse tipo de pressão, e acaba esvaziando a pressão de Vinícius, de Rodrigo, de Estevão, de outros jogadores que estão do lado dele, e vai potencializar esses meninos. Então, é importante que ele chegue bem também fisicamente. Você acha que ele quer? Eu acho que ele quer muito. Muito. Depois do que aconteceu no joelho dele, ele tem mais uma prova de que ele é um excelente profissional. Ele virou a chave, eu acho que, para a Copa do Mundo. Para ele se tornar essa lenda que eu já sei que ele é, ele precisa ganhar a Copa. Ele postou um vídeo agora com os amigos fazendo a fisioterapia. Ninguém aguentando. Ninguém, não é difícil. Ninguém aguenta. É difícil, cara. É difícil. Sofrer com esse moleque, eu ia falar, né? Mas é um pai de família agora, né? Mas tu viu que ele sofreu, que ele sofre, né, a vida inteira. É pressão desde os 12 anos. A gente sabe que é isso. Eu também tenho pressão desde muito tempo. Tinha, né? Mas só que a pressão dele é diferente, cara. Ele carrega um país, imagina. Yeah. Ele chegou na Copa de 2014, ele não precisava ser o cara. E ele teve que ser, porque se a gente for buscar em 2014, era para ser Adriano, Kaká, Ronaldinho, Robinho na época. Mas ele era com 22 anos, era o cara da seleção. Aí de 18, ele nunca jogou uma Copa inteira. 2014 ele estava acabando com a Copa, ele teve a contusão. 2018 ele chegou machucado.
2022, no machuca primeiro jogo durante se a Copa. machuca, mas se a gente for ver o gol que ele faz contra a Croácia, é absurdo. Só ele pensava isso. E agora, talvez seja a última Copa dele, ele precisa chegar bem, né, cara? Bem fisicamente, assim, pra fazer a diferença. E a gente não teve o melhor jogador bem fisicamente nenhuma vez. E aí agora Neymar e Gabigol juntos, né? Neymar e Gabigol. Já. Cara, eu acredito muito que o Gabigol pode voltar a ser aquele cara que foi do Flamengo. O momento de oscilação é normal. É normal, ainda mais para centroavante, né? E ele é um cara que precisa jogar. E ele precisa jogar. Foi o que eu falei lá no início da nossa conversa aqui. O jogo te entrega coisas que o treino não te entrega. Se você não joga, você acaba faltando movimentos, algumas coisas até de trato fino com bola, né? E ele acabou sofrendo isso porque o Caio Jorge também viveu um grande momento e não tinha como tirar o Caio Jorge. Ele mesmo sabia que não tinha o que fazer. E agora no Santos ele vai ser essa grande referência. E o Neymar vai potencializar ele. O Neymar vai achar ele direto. Eu acho que o Gabriel pode voltar a ser decisivo, como sempre foi. Destaque, né? Pra fechar, adorei o papo, mas ficou muito na minha cabeça, porque marca muito os vascaínos desse período, que poderia ter trago o bi da Libertadores. Foi a pior derrota, aquela pro Corinthians? Foi. Que o Diego ficou tão marcado? Foi. Foi um marco também, né? Foi um marco porque ali se encerrou um elenco, se encerrou um processo que o clube vivia acabou. Porque em 2013 o Vasco caiu. E ali talvez não, né? Foi a última chance do torcedor ver o Vasco brigando em tudo, brigando para ser campeão brasileiro, brigando para ser campeão da Libertadores. Mas eu não digo que o Diego perdeu o gol, eu digo que o Cássio que pegou. Eu poderia ter feito outra coisa? Sim, poderia ter cavado, poderia ter driblado, mas futebol é a tomada de decisão. Talvez se ele tentasse driblar e perdesse, seria pior. E assim vai, ele chutou a bola e ia no gol. Quem pegou foi o Cássio. Como é que ele ficou depois, Felipe? Cara, acabado, assim. O Diego é muito meu amigo também, né? E aí a gente tava no quarto, e aí ele perguntou, pô, você acha que eu tinha que ter feito diferente? Eu falei, não, Diego, eu faria a mesma coisa que você, mas você era o craque do time. Você poderia ter cavado, você poderia ter driblado, você poderia ter feito N coisas, porque você era o craque do nosso time. Mas a tomada de decisão sua foi chutar. Acho que a reação do Cássio também foi muito boa. Aí no final do ano, quando o Corinthians estava lá no Mundial, ele fez uma pelada lá na ilha, lá na Portuguesa. E aí a gente estava olhando pra televisão e ele começou a olhar, ele olhou para mim e falou assim, poderia ter sido a gente. Eu falei, não, vambora, Diego, vambora. Lógico, fica esse sentimento. Em todo vascaíno tem esse. Todo. Mas, cara, ganhou quem tinha que ganhar mesmo, porque a gente ali chegou naquele jogo ali contra o Corinthians, 2 meses de salário atrasado, premiação atrasada. E no futebol, como eu falei lá no início, né, é de fora para dentro. Se você tá errado, você precisa consertar as coisas. Imagina a gente ser campeão da Libertadores e do Mundial com todo atrasado. O errado vira certo. E o Corinthians estava todo certinho. Então, são os deuses do futebol não deixando o errado acontecer. O torcedor fica triste, a gente fica triste, óbvio. Mas se a gente for olhar todo um contexto, o Corinthians mereceu mais que o Vasco. Meu parceiro, fechamos mais um Basquete. O que você achou do papo? Pô, coisa linda. Vocês são fenômenos. Fenômenos. Tamo junto, meu parceiro. Que sensacional. Valeu, irmão. Tamo junto. Pica pontada pro Shell. Chantanelli. Tamo junto, meu parceiro. Mais um. Vamos É nóis. encerrar com a Palhinha e Felipe Bastos. Palhinha de quê? Você prometeu. Você falou que ia cantar alguma. Sai dessa. Fala uma só. Uma música que a gente canta junto então pra fechar. Vai. Pô, canta. Não, pede vocês aí, qualquer Pagode? Pagode. Pum. Vai ter que cantar Como é que é o aqui, nome? tá? Dilcinho. Sem você. Não, vamos. Deixa aí, Pedro PK. Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi. Bora!